Vamos lá. Vamos lá. Dossiê Haluka. Aquela que rachou a cuca. Aquele que é taxado de maluca. Gente, agora bugou tudo, porque entrou uma galera. Entrou uma galera nessa história agora. Porque aí tem gente de lá, outras pessoas, que vão agora falar contra o Jean L. Gente, o povo tá falando, parece filme. É, Falando aí pra parece. galera, né, que deve estar perdida no chat. Quem que é Yanni? Exato. Quem que é Yanni? Como que ele chegou nessa treta? Pra ser bem sincero, dá mais do que um filme aqui. Isso aqui tá um próprio Ele se Marvel. envolveu com o Haluka ali, mas enfim. Depois de tudo que o Haluka fez, ele ainda teve a cachorra de chamar o Haluka pra fazer os videozinhos com ele. Fez os roteiros miseráveis dele ali. Dois vídeos merda, viu? Parabéns, tá em 4K. Inclusive, ele já falou que, na verdade, ele que é a mente por trás do Haluka. Tipo, desses dossiês, né? Então, o Ian, ele chegou nessa treta talvez para defender os amigos de infância dele. Eu não sei se são amigos de infância, mas ele comentou no vídeo, no textão dele lá, que são amigos de infância, coisa do tipo, amigos. Verdadeiro Haluka são os amigos que fazemos no caminho. E, pô, mano, entendivaço, sabe? Tipo, seus amigos estão sendo atacados na internet, você vai sempre comprar o lado deles, faz parte esse tipo de coisa. Mas ele acabou entrando, né, numa treta que eu acho que, cara, se ele conseguir reverter isso, ele vai ser muito ninja, porque ele entrou num bagulho que era 99% de derrota, entendeu? E ele... Todos os vídeos dele é com esse efeito. Quando sequestram um fã de Naruto, quando sequestram uma loli, quando sequestram um manifestante. É só vídeo de sequestro. O cara tem tesão por sequestro. É isso, esse cara sequestrou o Haluka. Se você Ele não gosta do Orotinho, né, velho? Nesse vídeo, gostaria de deixar claro alguns pontos. Todos os ataques que eu fiz em minhas redes sociais esses últimos dias não foram sem fundamentos. Para eu conseguir transmitir a mensagem que desejo, era necessário eu pintar um alvo em minhas costas. Gerar ainda mais ódio e raiva da opinião pública para trazer a percepção de vocês ao que realmente importa. As verdadeiras provas sobre tudo o que está acontecendo bem diante de seus olhos. As consequências de meus atos gerariam indignação coletiva, a perda de meu Instagram de 100 mil seguidores, senso de comunidade em prol da justiça e, principalmente, a atenção de vocês. Primeiramente, gostaria de me desculpar com Tiesa e Alexia. Por mais que elas não tivessem as informações que eu tenho, me machucou eu precisar ter que atacar duas pessoas que nada tinham a ver com esse caos e, principalmente, invalidando suas argumentações sem provas, dando a entender que fui transfóbico por privar as informações que eram apenas conhecidas por mim, até esse vídeo. Desde que comecei na internet, esse foi o vídeo mais complicado que já produzi, pois precisei entrar em um personagem extremamente agressivo e instável em todos os meus perfis. Eu precisava me tornar alguém facilmente odiável para que conseguisse atingir o meu objetivo final. Até mesmo o dossiê 1 e 2 foram roteirizados de maneira que eu incitasse o Digo a reagir de maneira quase que imediata para trazer ainda mais foco para o caos que isso viria a se tornar. Aquele nunca foi e nunca será o Haluka, até porque o roteiro inteiro foi produzido por mim. Mas falaremos disso. Tá certo, então foi tudo uma estratégia. Conhecimento geral. Eu aguentei firme, eu adoeci e eu me mantive de pé até então. Esses são os meus valores pessoais e a minha maneira de provar para todos a verdadeira realidade por trás de tudo. Tiesa agora já sabe da realidade por trás dos bastidores e sabe das minhas reais motivações. Mas nesse vídeo, vocês também saberão. A bolha precisava ser estourada. E o caos hoje é necessário para que a paz seja encontrada na vida dos envolvidos. A verdade será exposta e os ratos sairão do bueiro. O vídeo que vocês irão assistir é a realidade sobre quem vocês conhecem por Jean L. Estejam com os olhos abertos e o coração mais aberto ainda. Claro. Vamos lá. Boa sorte pra você, competidor novo. Houve não e vocês pararam de se falar. Tá ligado? E o Cuidado sobre o que eu vou não durante isso, tá ligado? Tipo, depois do, tipo assim, não vai rolar mais nada e tal, tu tentou de novo, o que aconteceu? Não pode falar? Caralho, eu não sei, é que eu não sei se eu posso falar, porque tu viu, porque o negócio é o seguinte, ó. Hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje, por exemplo? Eu vi. Ela falou do Tu viu que ela não quer se expor disso. 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 Sim, eu não queria me expor, Jean. Só que você já me expôs. Eu sou a Thaís, a pessoa que o Jean expôs publicamente falando que
Vamos aumentar a Publicamente qualidade. falando que traiu o namorado. Nessa história, existem algumas verdades, mas existem muitas mentiras que foram espalhadas a respeito disso. Porque muita gente apenas ouviu o lado da história dele, e ninguém veio procurar saber o meu lado da história antes de sair espalhando falsas informações sobre mim. Pessoas que nem me Não, mas você conhecem não nem queria se ouviram o expor, meu mas... lado da história, foram em podcasts falar sobre mim, fizeram vídeos expondo as minhas redes sociais e fazendo acusações tendenciosas, o que gerou muitos ataques dentro de minhas redes sociais, me impedindo de fazer o meu trabalho. Tá, coisas tensas sobre ela. Tá certo. Que mina bonita eu casava, mano. Eu não queria aparecer nesse vídeo aqui, mas é o único meio de visibilidade que eu vou ter pra me posicionar no meio dessa história. Já deixo claro que não estou do lado do Haluka, até porque foi ele que me envolveu nessa treta, vazando uma conversa privada onde o meu nome foi exposto. Dentro desse vídeo, eu vou ser 100% transparente com vocês. Então vamos lá. Sim, eu traí meu namorado. Eu nunca neguei isso e nunca falei que não aconteceu nada. Nos meus 2 posicionamentos, eu apenas pedi respeito e pedi que as pessoas parassem de me atacar. E o que mais me machuca é saber que um erro meu está afetando a vida do Terry, porque as pessoas estão indo atacar ele também. Muitos acharam que eu estava mentindo pro Terry a respeito do Jean, mas a verdade é que o Terry já sabia de tudo. Essa história de traição aconteceu em novembro do ano passado. Dia 26 de dezembro, o Terry veio aqui pra casa passar o ano novo e eu contei tudo pra ele. Eu expliquei o meu lado e eu achava que ele ia terminar comigo. Porém, ele me ouviu, me entendeu e me perdoou. E desde o ano novo, eu estou me redimindo com ele e consertando o que eu fiz. A única pessoa que eu preciso pedir desculpa nessa história é pra ele. É uma questão sobre o meu relacionamento com o Terry, a minha vida pessoal. Uma coisa que eu expliquei pro Terry é que antes dele, todos os meus relacionamentos foram tóxicos. Eu sei que isso não justifica o meu ato, mas ele entendeu que eu estou aprendendo a viver um relacionamento saudável. Mas, meu bem, se você é uma figura pública, suas situações pessoais se tornam públicas por acidente, bem dizer. Porque é assim que acontece com uma figura pública. As coisas aparecem sobre ela e ela acaba sendo exposta porque ela é uma figura pública. Agora, se você não é uma figura pública, realmente fica complicado. O seu namorado, nós temos certeza que é, pelo jeito. Então, figuras públicas, cara. Figuras públicas aparecem público. Nos meus relacionamentos passados, eu nunca tive os meus sentimentos validados, nem fidelidade de ambas as partes. Todos foram tóxicos. Mas agora eu tenho um relacionamento saudável. Um namorado que me escuta, que me perdoa, que quando... E aí a tóxica vai ser tu? É complicado, né? Ele erra, ele melhora pra não errar de novo e que sempre tá do meu lado. Eu não estaria aqui gravando esse vídeo se não fosse pelo apoio dele. Mesmo quando todo mundo se virou contra mim, né? ele ficou do meu lado. Agora que eu não tenho mais nada pra esconder, eu vou contar tudo o que aconteceu pra vocês. Ok. Antes de eu conhecer o Jean, eu e o Terry tivemos um desentendimento no nosso relacionamento, por questões minhas, que me distanciou muito dele e me fez achar que eu não ia mais conseguir manter esse relacionamento. Eu errei em não falar com ele sobre isso, mas dentro da minha cabeça, eu achava que o relacionamento já tinha acabado. E tudo isso foi na mesma época que eu estava com... Mas não acabou, né? Você acabou com o relacionamento? Você terminou? Não. Então, não tinha acabado o relacionamento. Vamos fazer conclusões fáceis aqui, meu bem. Você acha que o relacionamento terminou? Esclareça com a pessoa que terminou. Se não terminou, não terminou. Muitos problemas em casa que fizeram minhas crises de ansiedade voltarem. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Eu tava num momento frágil. Eu vivia o dia todo dopada de remédio. Pra falar a verdade, eu não ando no meu 100%. Eu cheguei num estágio da minha vida que eu me encontro sem objetivo nenhum, sem vontade de fazer nada. Eu tô só existindo, no automático. Tudo que me faz feliz vai muito rápido. Eu tenho picos. E é meio absurdo porque eu tenho tudo, basicamente. Era pra eu estar bem, mas eu tô num nível que nada mais importa. Esse negócio da ação da minha mãe me deixou muito pra baixo. Mas como eu não sei me expressar nem pra mim mesmo, demorei pra perceber. Ela tentando me distrair pela beleza dela. Ai, meu Deus. Porque poucas coisas me surpreendem. Porque vencer isso pra mim é a única coisa que importa. Então eu tô no automático. Faz um tempo,
E eu tenho noção disso, mas tô fazendo o melhor pra sair dessa. Legal. A única coisa que eu fazia era ir pra academia. E quem me acompanha sabe que a academia fez muito bem pra mim. Durante a BGS, que eu fui com o meu namorado e com o Yanni, lá foi o primeiro contato que eu tive. Quem era você aqui? Tempo. E eu tenho noção disso, mas tô fazendo o melhor pra sair dessa. A única coisa que eu fazia era ir pra academia. E quem me acompanha sabe que a academia fez muito bem. Voltei demais. Durante a BGS, que eu fui Caramba, maquiagem faz coisas, né, cara? com o meu namorado e com o Yanni, lá foi o primeiro contato Tipo, desculpa, moça, não tem nada a ver com você tá mais bonita ou mais feia lá. Não, é que a maquiagem te mudou bastante. que eu tive com o Jean. Ele só veio se apresentar Eu falando acho que isso me conhecia na impressionante minha às vezes. academia, e só isso. Ele cumprimentou o Terry também. Foi um contato breve e amigável. No final de outubro, quando já tinha passado, eu só fui conhecer o Jean de verdade na minha academia. Durante aproximadamente uma semana, ele se mostrou só um amigo, que queria treinar junto e ter uma parceira de treino. Então até aí, estava tudo bem. Nesse período, tivemos algumas conversas Quem é ela? É a... Ah, tá. É a pessoa do canto. sobre nossas vidas. Ele me Pessoa do- contou toda a sua história trágica, entre muitas e outras coisas muito pessoais, que me fizeram entender que ele era alguém que tinha sofrido, que tinha os mesmos problemas que eu, e que era alguém de confiança. Então contei muitas coisas da minha vida pra ele também. Inclusive contei pra ele sobre a fragilidade do meu relacionamento com meu namorado, que estávamos passando por uma situação muito difícil e eu não sabia como que isso ia seguir. E essa foi a brecha pra ele começar a sua manipulação. Ele veio pra cima de mim com uns papos muito estranhos e com uns flertes confusos. No início eu ignorei, achei que era o jeito dele de falar, mas depois começou a ficar incessante, até ele falar coisas como: te acho muito legal, você é muito bonita, gosto de você. E depois viraram comentários como: tenho interesse em você, acho que seu relacionamento vai acabar, seu relacionamento é uma merda, você tem que aproveitar a sua vida, porque relacionamento à distância não funciona. E comentários como esse na época me faziam sentido, porque eu estava num momento de fragilidade, e ele sabia disso. Lá pelo dia 5 de novembro, Você não tem essa conversa, por acaso, assim? Nada contra a sua palavra, mas o que tem faltado muito nos dossiês e a coisa toda é a ilustração de suas falas. Se você recebeu essas mensagens e tá aqui botando a cara a tapa para dizer que recebeu essas mensagens, era importante que você tivesse essas mensagens. Se você tem, por que elas não estão sendo passadas na tela agora? E vem a confusão, sabe? um amigo nosso em comum nos convidou para uma festa de Halloween. E eu fui nessa festa com 2 amigos muito próximos meus. Ele se aproximou várias vezes pra cima de mim nessa festa. Muitas vezes mesmo. Tentava me deixar mais afastada dos meus amigos e tentava se aproximar de mim a todo minuto. Nessa parte, já comecei a achar ele chato por tanta persistência. Depois de uns dias, continuamos treinando como amigos. E ele continuava... Assim, chega a ser plausível. É plausível. É uma coisa que uma pessoa chata, insistente, um hétero top da vida, não sei o que, os negócios. É uma coisa que uma pessoa faria. A questão é, foi ele que fez? Se foi ele que fez, como ele fez? Exemplifique. Ilustre. dando em cima de mim e me convencendo que o meu relacionamento tinha acabado e que eu precisava largar o Terry logo. Então um dia ele avançou em mim e me beijou sem pedir a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável com aquilo, mas como eu estava muito confusa na época sobre os meus sentimentos, eu acabei não falando nada e foi aí que eu errei. Entre o dia 7 e 8 de novembro, ele me beijou no elevador e eu nem queria aquilo, mas eu não fiz nada pra impedir. Foi muito rápido. E essa foi a única vez que eu consenti. Nesse print, como vocês podem perceber... Aê, print! Obrigado! Christian Grey, 50 tons de cinza. Agora sim, literalmente eu, tratando como princesa e como... Ok. Ai, lembrei agora, maldita mulher do elevador. Odeio gente educada. Foi gravado pelo próprio celular dele. Ele mesmo gravou e espalhou essas conversas Nada mais charmoso que beijar no elevador. Ela tirou isso, jamais será perdonada. Espalhou pra tanta gente que chegou em mim esses prints. Então, durante esse vídeo, eu vou utilizar os prints que ele mesmo vazou. No começo desse print, tem essa mensagem que parece ter um teor sexual. Ele tirou uma mensagem de contexto falando, agora sim, literalmente eu, tratando como uma princesa e como uma cachorra, um verdadeiro sigma. Ele só mandou essa mensagem porque a gente estava comentando sobre num dia ele me xingar e me tratar mal, porque ele sempre me zoava na academia, falando que eu era ridícula pra eu pegar mais peso, e no outro dia ele ser legal e me tratar bem.
Aqui falamos sobre o elevador e sobre essa senhora que entrou e atrapalhou tudo. Eu brinquei falando que ela tirou esse momento, mas na verdade, eu nem tava tão afim assim. Ele comenta sobre o sabor Mas do meu gloss, porque aí, ele já tia, aí... tinha me beijado antes. Depois que eu consenti com ele, depois que eu vi que eu fui burra em deixar isso acontecer, eu me arrependi completamente da situação que eu tinha me enfiado, que não valia a pena. E não só porque foi horrível, mas também porque eu estava errando com meu namorado. Errando comigo mesmo em deixar algo assim acontecer comigo. Caí na lábia de um cara que veio tirar proveito de mim no momento que eu tava frágil. E que provavelmente ia ficar no meu pé por muito tempo, já que pra mim não significava nada, mas pra ele significava tudo. Entre os dias 11 e 13 de novembro, nesse período tivemos algumas conversas pessoalmente, na qual eu deixei claro que não queria nada sério. Falei que eu ainda estava em dúvida sobre o meu relacionamento com meu namorado, se ia dar certo ou não, e que eu e meu namorado iríamos conversar tudo quando ele chegasse aqui em casa, no final de dezembro. O Jean sabia que eu não queria nada sério com ele, então ele tá mentindo sobre a gente ter tido um relacionamento. Eu nunca senti nada por ele, e ele sabia disso. Durante esses dias não aconteceu nada da minha parte, só houve... Do mesmo jeito que a senhorinha sabia que o Haluka tava só trolando, do mesmo jeito que todo mundo sabia que ele só fazia trollagem, a pessoa não acreditou, aí ele pode ter sentido que você gostava dele sim, que tava tudo bem, que tava tudo legal e de repente não tava. E aí? Insistência da parte dele. Foi aí que ele tentou me beijar novamente. É paia você pegar alguém que tá realmente em relacionamento e você ter consciência disso e ainda jogar em cima disso. Mas, pô, tem gente que faz, né? Não é constante isso. Mas vai, beleza. No elevador e eu empurrei ele. Eu falei que eu não queria mais aquilo. Falei com muito medo, porque eu não sabia mais como sair daquela situação. Ele ficou muito bravo e muito agressivo comigo, o que me deixou muito assustada. Quando a gente saiu do elevador... Só eu pra tancar isso, pra tancar 3 vídeos disso, e o vídeo do Digo foi satisfatório, então não posso falar. Mas vamos lá. Continuar, caminho sem volta, né? Começou a dizer, então você não quer mais? Tudo isso era só uma brincadeira pra você? E eu respondi que não, que eu não tava mais afim que aquilo continuasse. Eu falei pra ele que pra mim, aquilo não era algo sério. Havia sido apenas um erro meu, do qual eu não pretendia continuar. Após isso, a gente foi treinar e ele ficou discutindo comigo o treino inteiro. Ele ficou muito agressivo esse dia, o que me deixou extremamente assustada e desconfortável. Até que em um momento, ele me pediu desculpas e falou que entendia o meu lado e que a gente podia ser só amigos. No dia 14 de novembro, a gente tava conversando sobre as minhas lives e que eu tava planejando a começar a streamar. Ele me fez uma proposta de investir nas minhas lives, falando que ele compraria todos os equipamentos se eu precisasse, porque ele gostava de mim. O que eu achei estranho ele dizer, porque eu só estava falando com ele porque achava que ele só queria ser meu amigo. Então nesse dia, eu ignorei a proposta. No dia seguinte, ele me mencionou essa proposta de novo, mas falou que só iria ser válida se eu largasse o Terry e namorasse com ele. E quando eu neguei essa proposta, aí é paia, né, ficou bravo, ficou agressivo e brigou comigo de novo sobre eu estar indo. Mas eu sempre deixei claro que eu não queria nada com ele. Ele mesmo tinha falado pra mim que ele queria ser só meu amigo. Então ele, muito bravo com a minha resposta, rompeu nossa amizade ali. E essa foi a primeira vez que a gente rompeu nosso contato. Depois do dia 19 e 20 de novembro, a gente não se falava mais, visto que ele queria mais do que amizade, e eu não. Sinceramente, esses dias foram um alívio pra mim, porque eu senti que eu tinha me livrado de um peso, tinha me livrado de uma pessoa tóxica e extremamente inconveniente. E foi aí que eu contei pro meu namorado sobre não ser mais amiga do Jean, porque ele tava com segundas intenções comigo. E eu sempre tentei ser educada com o Jean porque eu tinha medo do que ele podia fazer. Porque desde que eu falei pra ele que eu não queria mais nada, diversas vezes durante o treino, ou durante o caminho de saída do shopping, ele ficava me ameaçando com palavras do tipo: e se você tomasse um exposed sobre a gente? Você não ia aguentar, né? Como seu namorado ficaria se vazasse o que você fez? Então eu sempre fiquei com medo de ele ficar bravo comigo e acabar vazando a minha história. E olha só o que aconteceu, né? Nesse print, ele fala sobre um tweet meu, onde eu falo sobre ele, sem citar nome, sobre ele estar me stalkeando, porque ele sempre treinava à noite. E depois que a gente parou de treinar, ele começou a treinar sozinho, no mesmo horário que eu. Só que assim, a pessoa que te envolveu nesse bagulho todo não foi exatamente ele, né? A treta dele era com o Haluka. Ele não foi a pessoa que tô afim de colocar isso aqui na internet. Foi, tipo, ele pediu desculpa pro Haluka e era pra ter acabado ali, era pra cada um seguir seu caminho, suas partes. Talvez com uma coisa bem mais simples, mas aí todo mundo envolveu tudo e jogou tudo que tinha de possível na internet. Você chamou alguém pro fight de amiguinho
o Haluka, no caso, e falou que contava contigo, basicamente. Pra contar que ele era uma pessoa ruim. Quando alguém te convidou pra essa briga, pra te expor e contar seu lado da história, não foi exatamente ele. Pra poder me ver. Então ele se explica dizendo que ele já tinha se acostumado com esse horário. O que é uma grande mentira, que ele sempre reclamava de treinar às 2 horas da tarde comigo, que era quando tinha muito sol, porque atacava a urticária dele. E por isso, ele preferia treinar de noite. E eu falei que ele podia ir a hora que ele quisesse, que não fazia diferença nenhuma. E falei que também tinha um personal lá que treinava no mesmo horário que eu e que eu não gostava dele, mas eu fingia que ele não existia. Uns dias depois, ele veio mandar uma mensagem falando que ele queria ser só meu amigo. E nada mais além disso, com a narrativa de que ele sentia falta de uma parceira de treino. Ele falou que a gente podia apenas treinar junto e nada mais. Bom, eu acabei acreditando porque achei que era verdade de fato, que a gente podia ser apenas amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha e todos os meus amigos sempre moraram muito longe. Então ter alguém que morava perto, que podia treinar todos os dias comigo, me parecia uma ideia legal. Apesar de todas as red flags dele, ele sempre vinha com uma história triste e sentimental sobre a vida dele e me pedia desculpa por tudo. Então fez parecer que ele era uma pessoa boa e que só tinha errado. Mas ele já tinha errado muito e errou ainda mais até o final dessa história. Do dia 24 de novembro pra frente, na primeira semana, ele agia só como um amigo mesmo. Ele não flertou, não deu em cima de mim nem nada. Então parecia que realmente ele não queria nada além daquilo. Eu estava confortável em contar minhas coisas pra ele. E ele estava se mostrando alguém confiável. Mas logo após essa semana, ele começou a vir de novo com esses papos esquisitos. Começou a flertar comigo. De novo, só que de maneira mais indireta, pra não dar tanto na cara. Eu já tava achando estranho, mas como ele sempre foi esquisito, eu ignorei. No dia 2 de dezembro, nesses áudios, eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele, falando que eu sou bissexual. Aqui, éramos somente amigos, e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam. Nesses áudios, eu mostro estar incomodada com o Terry, pois dentro do nosso relacionamento, ele fala que nesses áudios... deixa eu ver, mas você não é. Vamos pra baladinha pegar as minas. A gente se enche de mulher fácil, não posso, sou casado. O namorado não deixa eu pegar mulher. Mano, kkkk, ele acha errado. Mulher não. Pois dentro do nosso relacionamento, ele fala que ele não concorda em eu ficar contra as... Só o conhecido brabo. Você não conta. Foi um erro que eu cometi, foi um bug na Matrix. Eu sou um erro eterno. Eu tô ok. Tá, tive um bug. mulheres, pois isso também é traição. Se você quisesse pegar outro cara, fica bom. Se gosta só de mulher, aí vai fazer o quê? Aí você não tem chance, não tem opção. Se eu não tivesse ciúme de mulher, eu tô sendo lesbofóbico. Vai tomar no cu. Coisa chata, eu, hein? Deixa eu pegar as minas, que saco. Ele me explicou na época que se homens que estão dentro de relacionamento com mulheres não ligam ou apoiam a mulher ficar com outras mulheres, é um comportamento lesbofóbico. Porque são homens que acreditam que o relacionamento e sentimento entre mulheres não pode existir. Então são homens que não acreditam em relacionamento lésbico e que ainda são homens que sexualizam beijo lésbico, o que é muito errado também. Nessa época eu não concordava com ele, pois todos os meus relacionamentos antes dele, todos os caras não ligavam de me mandar mensagem. Com mulheres. Então a minha opinião era baseada nos relacionamentos que eu tive no passado. Mas isso faz 5 meses. E eu e o Terry já conversamos muito sobre isso. Eu vi que eu errei. E hoje em dia eu concordo sobre tudo isso que ele disse e sobre ser errado. Depois disso, eu também falo que o Jean foi um bug na Matrix. E em seguida, o Jean, com o ego gigante dele, fala que ele foi o único acerto na minha vida. Olha, você diz erro. Eu me considero um dos maiores acertos que tu teve nesses últimos tempos, tá bom? De nada, aliás. Logo após eu zoei e falei que o Jean devia me passar o contato dessa menina que ele havia postado nos stories. E ele me fala que ele ia sair com ela e me contar a experiência. E eu falo, tá bom. Isso que eu falei foi uma brincadeira devido ao contexto da conversa. Eu errei em brincar com isso e eu errei em ter falado mal do meu namorado pra outra pessoa. Mas eu nunca flertei, nunca saí e nunca traí o Terry com outra menina. Do dia 3 de dezembro pra frente, ele começou a ficar estranho de novo. Continuou com os flirts dele, achei suspeito e fiquei chateada porque percebi que ele tava mentindo sobre ser meu amigo de novo. Nesse print, ele me convida pra ir na casa dele assistir o jogo do Brasil, comer a comida que a mãe dele ia fazer e tomar banho de piscina. E eu tinha achado uma ideia legal, porque a mãe dele ia estar lá, a gente assistiu o jogo, eu tava levando tudo na amizade. Mas depois ele fala, se tu vir aqui, prepare-se pra muito abraço. Te busco se tu vir aqui pra próxima muito carinho, sem beijo, claro, só quando você quiser.
Eu fiquei muito decepcionada quando eu li isso, porque eu percebi de fato que ele não queria mesmo ser só meu amigo. Então eu só ri e falei, tá bom. No dia seguinte, eu acordei e disse que ia pra casa dele, mas depois acabei desistindo de ir. E lembrei do que ele tinha falado na noite anterior. Então eu imaginei que ir pra lá só seria dar corda e me colocar numa posição desconfortável de novo. Mas Cara, só fala que tu não tá afim disso. Só quando você quiser. Não vou querer. Cara, não vou querer esse tipo de coisa. Ah, sei lá, corta. Aí fica ali, ah não, não vou não. E não sei o quê. Aí o cara, não, beleza. Aí vai e volta. A pessoa, ah, mas eu não quero deixar chato. Você tá ali, vai e volta com ele, pensa, dispensa. Mas não fala a verdade. Não fala que tu não tô afim. Não gostei. Você me deixou desconfortável de novo. Não é isso que eu tô querendo. Age, velho. Ah, sei lá. adivinha só, ele terminou a gravação no momento em que eu falei que ia e não mostrou a parte que eu falei que eu não ia mais. Eu nunca fui na casa dele. Eu nem sei onde é. Eu só sabia que ficava perto da minha casa porque ele sempre chegava em 2 minutos quando a gente saía pra treinar. Eu assisti o jogo do Brasil em casa e fiquei comentando com meu namorado ao vivo, quando era gol, quando a gente tomou o gol e quando a gente perdeu nos pênaltis. Do dia 9 de dezembro pra frente, aqui as coisas começaram a ficar mais estranhas. Ele veio pra cima de mim no elevador, de novo, e eu recuei e ele não tentou nada. E logo após uns dias, ele chegou perto de mim nesse mesmo elevador e ele chegou muito perto mesmo. Então eu recuei e falei, para, não quero. Mas aí ele falou, não, só quero te dar um abraço. Então ele me abraçou e eu fiquei extremamente desconfortável. Eu fiquei com meus braços para baixo, sem abraçar ele de volta, imóvel. Por fim, quando ele percebeu que eu fiquei desconfortável, ele veio com a manipulação. E ele disse, viu? Eu sei ser amigo, eu só queria te dar um abraço. Os dias foram passando e a minha ficha foi caindo. Comecei a ficar irritada com tudo que ele falava. Comecei a ver que ele mentia, que ele manipulava, se fazia de coitado e distorcia as coisas. Eu já não tava mais aguentando ficar do lado dele. Mas também eu não sabia como sair dessa situação. Ainda mais que na última vez que não sabia encerrar minha amizade com ele havia ficado muito bravo e agressivo. O que me deixava com medo de falar qualquer coisa. Durante muito tempo, ele me falava que o fato de eu estar indo treinar com ele, sem contar para o meu namorado, e por mais que fôssemos somente amigos, ainda assim era traição, porque o Terry não sabia. Ele ficava me jogando uma culpa absurda pelo que eu fiz. Eu ainda continuei falando. Mas por que o seu namorado não sabia que você treinava com o cara? Que podia ser agressivo. Que você poderia contar e mostrar, tipo, não, nós estamos saindo, mas ele tá me deixando desconfortável. Ele pode ser agressivo. O que eu faço, amor? Qualquer coisa parecida com isso. Por que você não falou? Honestidade, moça. O que tá faltando pra você é honestidade. É falar pro cara que tá desconfortável e se ele fizer alguma coisa, você aciona a polícia. Que seu namorado podia saber o que você tá fazendo, e onde você tá fazendo, com quem você tá fazendo. Era só falar também, pô. Desculpa, mas eu não faço a menor ideia de como é estar na sua vida, ter seus problemas. Mas, por incrível que pareça, a solução era mais fácil do que parece. Era você ser honesta, era você falar as coisas. Não, isso tá me deixando desconfortável. Não tô legal contigo, não tô bem contigo. Se tu falar alguma coisa... vai. Falando com ele após tudo isso que eu contei. Ele me cobrou durante todo novembro e início de dezembro que ele queria sair comigo para comer uma pizza. Eu nunca quis ir, porque eu já sabia que era um pretexto para ele dar em cima de mim. De novo. Mas como ele sempre se fazia de coitado, eu aceitei por pura dó. Eu fiquei com pena depois de todo o drama que ele fez. No dia 14 de dezembro, eu saí com ele pra comer essa maldita pizza. Mas eu fiz questão de ir num lugar movimentado, pedi pra que minha mãe me levasse até o local e fiz questão de usar minha aliança. Normalmente eu e meu namorado a gente não usa aliança no dia a dia por causa da academia, porque pode acabar estragando a aliança ou machucando o nosso dedo. Enfim, usei a aliança nesse dia pra que de fato ele entendesse que eu não queria nada com ele. Mencionei meu namorado durante todo o jantar pra ele entender que eu realmente não queria nada. Quando a gente terminou o jantar já era um pouco tarde, então eu não queria ligar pra minha mãe e incomodar ela dando trabalho pra ela de me buscar. Então a gente chamou um Uber. Enquanto a gente esperava o Uber do lado de fora do restaurante, ele se aproximou de mim várias vezes. E toda vez que ele se aproximava, eu me afastava. Eu realmente não queria nada. Aquilo estava me deixando muito desconfortável.
Quando o Uber chegou pra buscar a gente colocou o endereço da minha casa, já que a rua dele era perto da minha, então ele podia ir andando dali. Mas quando a gente chegou Aí na frente do sabia meu seu prédio, ele me endereço. perguntou se eu podia dar um dos meus remédios pra ele conseguir dormir. Eu falei pra ele que eu daria um comprimido pra ele e que depois ele poderia ele mesmo comprar na farmácia com a receita. Eu subi com ele até o meu andar e falei pra ele esperar do lado de fora do meu apartamento enquanto eu pegava o remédio. Minha mãe ficou com dó dele e falou que ia convidar ele pra entrar. Eu falei que eu não queria, mas ela foi lá, abriu a porta e convidou ele. A minha mãe falou pra eu dar uma cartela inteira do meu remédio pra ele, porque ele havia dito que dormia muito mal e ela ficou com pena dele. Minha mãe tinha bebido, então ela estava muito alegre pra conversar. Então os dois começaram a conversar e ele contou toda a história triste da vida dele pra ela. Ela ficou com muita dó dele, então também compartilhou a situação que eu e ela tinha passado. E nisso, eles Claro. ficaram conversando mais de 1 hora. Ele conseguiu manipular até minha mãe com o papo de vítima dele. Eu já tava ficando muito irritada. Eu queria que ele Certo. fosse embora logo. E o tempo todo eu fiquei sentada no sofá sem interagir com nenhum dos dois pra ver se eles paravam de conversar e o Jean fosse logo Ela embora. não ia Eu fiquei parar. muito brava com minha mãe naquele dia, porque ela contou várias coisas sobre a minha vida pessoal pra ele e deu várias opiniões sobre mim que eu não concordava. Mas depois eu entendi. Ué, Ela tinha bebido, então não tava falando nada com nada. E ele usou o seguinte print pra mostrar que ele teve na minha casa e interagiu com a minha mãe. tava vegetando agora, me deu um remédio muito bom. Mó bom dela, quero ser amigo, parceiro demais. Para, mó gente boa. Quando tu e o maluco não estiver aí, vou chamar ela pra tomar um café comigo e ficar conversando o dia todo. Estranho. De fato estranho. Ela falou coisa minha, pessoal. Se meteu em assunto que não devia, ela foi sem noção. Dando a ideia de que a gente teve algo e que ele era muito próximo da minha família, o que é mentira. No dia 14 de dezembro, Pior, né? É verdade, mas tirando essa parte, ele gente foi embora boa. muito tarde da minha casa, então Tirando o álcool. Relaxa, o pai tem amnésia. Passou uma semana bem... Nem lembro. Por isso que não te convido pra entrar em casa. Agora você entende. Não conhece a figura. Já conhece a figura. Eu adorei, hein? Mas na próxima é só falar pra ela. Pô, mãe, assunto delicado. Mas entendo. a gente Você só ficou pé com comentou sobre o isso. que havia acontecido Explanando no dia seguinte. gratuitamente. Nesse print, eu também falo. É por isso que eu não te convido pra entrar na minha casa. Mas na verdade era só uma desculpa porque eu não queria ele em casa. Ele só entrou porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 e 16 Peraí, deixa eu ler umas. Adaptar o que você pedir. Pagar de terapeuta e quando entender todo mundo. Inclusive você. E quando sou eu que tenho problema, eu sou geração mimimi. Eu entendi a parte sobre mim, mas compreensível. Só vi o que ela tinha a dizer a mesma. Não achou Só ruim. entrou porque minha mãe estava bêbada e me deixou constrangida. Entre os dias 15 e 16 Não, peraí. ele O só que foi entrou aquilo porque ali minha no mãe final? estava bêbada e me deixou constrangida. Você, Porque eu capetinha. não queria ele em Peraí. casa. Ele só entrou porque minha mãe estava bêbada. Vocês pediram o que pra iFood? Estranho. Eu ouvindo sua mãe falar. Sorriso. Você, capeta. Comer um milkshake do... Comer um milkshake? E me deixou constrangida. Entre os dias 15 Comer um e 16 de milkshake? dezembro, nesse Tomar um período milkshake? paramos de nos falar de vez. Tivemos uma discussão muito séria durante o treino porque ele veio flertar comigo de novo. E ainda ficava falando que ele era incrível. Enfim, toda aquela história de ego alto que vocês já sabem. Eu fiquei realmente estressada Não, porque não eu sabemos. aguentava mais ele. Então eu falei que eu nunca quis nada sério com ele, que o que a gente teve não Não significou sabemos. nada pra mim e que nem valeu a pena. Ele ficou muito agressivo comigo, começou a falar muitas coisas ruins a meu respeito, falando que eu era um monstro, me xingando, me diminuindo e falando várias outras coisas pra fazer eu me sentir culpada. Ele falou pra mim que não queria mais treinar, e eu falei pra ele tudo bem, se ele não queria mais treinar, ele podia ir embora. Mas eu falei que independente, eu ia continuar meu treino. Ele viu que eu fiquei indiferente e ficou ainda mais bravo comigo, e falou pra eu parar de treinar porque ele queria conversar comigo num lugar mais calmo, sem ninguém por perto. Eu falei que Aí tem alguém da academia que poderia ressaltar essa conversa, porque tá meio conveniente que os problemas maiores, as situações agressivas, problemáticas, tenham sido justo na academia, onde não tinha gravação, onde não tinha provas, onde não tinha provas. Então, se tem alguém que poderia confirmar isso, alguém que estava próximo, se realmente houve uma discussão, não sei o quê, que ficaria bom.
que não, mas ele insistiu tanto, criou uma situação tão chata que eu resolvi parar meu treino. Ele falou que ele queria conversar numa praça que ficava umas ruas depois da minha casa, mas aquela praça era muito isolada e eu fiquei com medo porque ele estava muito agressivo e fora de controle. Então eu falei que eu ia conversar com ele dentro do shopping, onde tinha um segurança perto e tinha câmeras. Ali, ele começou a tentar me convencer de que a gente daria certo, que eu seria feliz com ele. Falou até pra eu largar meu namorado. E eu continuei com o meu posicionamento de que não queria nada com ele. Quando ele viu que o discurso dele não estava funcionando, e eu continuava indiferente, ele começou a chorar do nada, falando que ia morrer, ficou se fazendo de vítima, e eu fiquei com medo da reação dele. Foi muito estranho. Então, pra acabar de uma vez com tudo, eu resolvi ser educada e falei: não chora, você é uma pessoa incrível. Mas eu não sinto mesmo por você. Então eu acho melhor cada um seguir seu caminho. Não vamos dar certo como amigos também. Isso. Todo o sucesso do mundo. Honestidade. E ele foi junto comigo o caminho todo quieto e chorando. Ele me deixou na frente da minha rua, falou que gostava de mim, que também me desejava sucesso e foi embora. Depois daquilo, a gente nunca mais treinou, teve amizade ou qualquer contato. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, ele me mandou um texto dizendo que me amava, que estava muito triste, mas eu continuei com a minha resposta de que eu não correspondia a ele. Uns 8 dias depois, ele me chamou falando que tinha treinado na Ironberg, mas eu não dei chance do papo continuar. Depois disso, ele nunca mais me chamou, porque foi o mesmo período que meu namorado veio pra cá. E quando o Terry chegou, eu contei tudo pra ele que aconteceu. O meu namorado ficou aqui em casa até o início de fevereiro, e o Jean nunca mais me mandou nada. Ele até chegou a ver eu e meu namorado 2 vezes na academia, mas ele fingiu que não conhecia a gente. Lá pelo dia 25 de fevereiro, ele me chamou de novo pra treinar comigo como se nada tivesse acontecido. Mas ele só teve coragem de me chamar porque ele sabia que meu namorado já tinha ido embora. Aqui ele usa a manipulação dele pra falar. Uma doente, acho que daqui uns dias é caixão na certa. Acabei de comer um misto de queijo, mó bom. Aquela alegria do demônio ficou muito forte, tipo, muito. Nossa, tava indo treinar, meu braço ficava carne viva de coçar. Ele tá doente, que ele tá morrendo, e eu já não acreditava mais nele, então eu fui seca. Gosto de prints. Bom. Aí tem que fazer uns exames. Se pesquisar no Google, o que pode ser descobrir que tô indo de base. Ah, para, velho. O Google sempre fala que a gente vai morrer. Exatamente, fica de boa. Não, de base tá me parecendo uma boa opção. Nossa. Nunca é. Você não compartilhando humor de piadas depressivas. Você não é mais a mesma. Acabou a fase de depressão. Tô trabalhando muito. Não sobra tempo pra pensar nada. Nem coisas ruins. Isso é bom. Tô na fase da depressão. Não consigo fazer nada com essa alergia. Acho que nem alergia é mais. Desenvolveu uma nova pandemia no meu corpo. Véio, pelo amor de Deus também, hein? Cacete, ficar nesse tempo parado me tirou o shape. Ele tá ficando massa. Aí mensagens que devem ter sido o corpo dele. Olha como tava. Parecem as nossas conversas. É mais esquisito. Eu me empolgo falando contigo, mas não me entenda errado. Eu realmente gosto de falar contigo. Ah, velho. É bom no Magic, então. Magic tem esse boa. Acho que é a árvore de Marlene, da Marlene. Tô vendo Miquela no canto direito da tela. Acho que deve ser dele. Se não me engano, Marlene cuidava dele. Eu não sei que bosta é essa. Eu já havia parado de tomar meus remédios e eu tava bem, graças à ajuda do Terry. Ele me ajudou muito a conseguir parar de tomar meus medicamentos. E eu também tava trabalhando muito e me esforçando pra ser uma pessoa melhor. E chegou no dia 27 de março, quando estourou essa treta do Jean com o Haluka. Apesar do Haluka ter censurado meu nome inicialmente, essa treta chegou em pessoas da minha academia que sabiam da minha amizade com o Jean. Sabiam que eu era influenciadora e que meu namorado também era. E logo, me linkaram com a figuras públicas. Minha mãe e ela ficou muito brava. Afirmaram serem figuras públicas. Espalhando pra todo mundo que tinha me pegado. Ele estava falando mal de mim e também do meu namorado. Minha mãe pegou o número dele e começou a xingar ele. Em nenhum momento ela ameaçou fazer alguma coisa séria contra ele. Ela só ameaçou de levar ele pra justiça. Afinal, ela estava extremamente brava de ter aberto as portas da casa pra ele, ter ajudado ele e logo em seguida ele falar mal da filha dela pra várias pessoas. Eu fiquei preocupada com a situação e fiquei brava também. Então eu mesma peguei o celular e mandei as seguintes mensagens pra ele. Mano, tu é muito chongo de ter comentado qualquer coisa que seja com o Haluka. Eu nunca falei nada de você pra ninguém. Agora minha mãe tá muito puta. Muito chongo cair no bait desse. Só fala pra ela que não vai sair mais nada a meu respeito. Senão... A pessoa escreveu bate como bait. Ah, né?
Desculpa, completamente desfocada. Eu só falo pra ela começar a nada a Então respeito. isso vai virar uma treta colossal. E eu quero ficar bem longe disso. Já Esses era. dias eu ia te mandar uma mensagem porque falaram que você tava mal e tinha ficado preocupada. Mas fiquei bem decepcionada com isso. Só faz a boa aí e concorda com o que ela tá falando pra acabar logo com isso. E aí ele falou, ela tá me ameaçando. E tudo bem, Thaís, não precisamos ter contato, etc. Mas ela tá me ameaçando. E peço desculpa pelo transtorno, só isso. Eu falei, porque ela tá brava. E ele disse, mas falaram coisas que eu nunca disse. Eu nunca falei que te como. Aí eu falei, sim, fofoca é assim. E ele falou, comi nunca. Continuei falando, vai rolando de um pra outro e toma essa proporção. Ela não tá te ameaçando, ela tá brigando. Eu só peço que encerre isso porque já tem um problema que chegue. Só sei lá. Pede desculpa aí e fala que não vai comentar mais nada. Ele disse, ela não para. Eu falei, eu tô tranquila com essa história. Tomou esposa de fazer o quê? Então ele falou pra mim. Onde está esse vídeo do Dossiê Parte 3? Oi, Robson. Ela tá no canal Caminho Sem Volta. Tá estreando no Caminho Sem Volta. Mas... fica longe do canal do Haluka. Fica no canal que é do Yanni, entre aspas. O cara, o participante novo. Mim tinha que acabar, só isso, eu tô morrendo mesmo. E nem é de bomba, quem dera fosse. Aí eu falei, só não cita mais meu nome, tô de boa. Eu falei, claro, ela é uma mãe brava. Se você falar que não vai mais comentar nada, ela para. Então ele continuou falando que ele ia morrer e que a minha mãe ia ficar feliz com isso. E eu respondi, vai nada, minha mãe tá numa depressão ferrada, tá tudo uma merda e eu nem quero me envolver em uma treta assim. Só encerra isso aí na paz, faz favor e não fala mais de mim pra ninguém porque eu não falo de você pra ninguém. Na moral, te desejo todo sucesso aí. Fica com Deus. E ele respondeu, obrigada, Thaís, também te desejo sucesso. Adeus e novamente desculpa te envolver nisso. Percebam que mesmo após ele ter falado mal de mim pro Haluka, pros amigos dele, ou seja lá, pra quem for, eu ainda fui educada. Eu falei que tudo bem, que acontece tomar exposed, fazer o quê? Mas logo alguns dias depois, as calls sem censura com o meu nome e o nome do meu namorado haviam sido vazadas. As partes que ele fala mal de mim também. Mas aí não tem a ver com ele, pô. Não tive mais paz desde então. Essa história já faz mais de 5 meses e vocês estão me atacando como se eu tivesse feito isso ontem e tivesse mentido esse tempo todo pro Terry. Eu não sou a mesma pessoa que sei era no lá, passado velho. e estou lutando diariamente pra... Não sou a pessoa que era no passado. Daqui 5 meses atrás, cara, não é tanto tempo assim, pelo amor de Deus. Eu sei que muitas coisas acontecem nesse meio tempo, mas, tipo, não, eu não sou mais quem eu era. E você mesmo falou que era um erro e tal. E... não tá dando pra te entender, moço. Não tá dando pra te entender, porque era pra ser erro, mas não foi ele exatamente que te envolveu. E de repente os negócios vazam sem a censura, porque foi você que envolvia figuras públicas e o caso estoura demais. Ele tentou resolver, assim, até então, ele tentou resolver numa boa. Ele tentou encerrar o assunto falando desculpa, vi que estava sendo inconveniente, não sei o quê. Ele podia ser escroto do jeito que ele fosse. Ele pediu desculpa e encerrou. Falou que ele foi um problema, que ele foi inconveniente, pediu desculpa. E a resposta dele acabava aí. Nessa conversa toda. E as coisas foram aumentando por consequência do Haluka. Porque se ele pega e fala foi mal também, ou então vamos seguir numa boa, mas nunca mais me contate, qualquer coisa mínima que não fosse aumentar a proporção as mentiras, as coisas, que não fosse destoar tanto ódio, eu não tava nesse meio. Ser uma pessoa melhor. Nesse vídeo aqui, eu não contei apenas o meu lado da história. Eu contei a história inteira e tudo o que aconteceu. Eu mesmo resolvi me expor porque o Jean mandou a nossa conversa privada pra tanta gente, no intuito de só mostrar o lado dele, que eu também decidi me posicionar e encarar de frente todo o terror psicológico que eu venho sofrendo dele e dos amigos dele na internet. Se vocês querem acreditar em mim ou não agora, vai de vocês, porque eu não tenho mais nada pra esconder. Vocês não queriam saber a história inteira? Pronto, tá aí. Legal. Falou. Então quer dizer que o Jean espalhou uma conversa privada para tantas pessoas para provar uma Criador de narrativa conteúdo.
que chegou na gente esses prints e vídeos? Ah, não era esse isso é o que o cara. Jean tinha reclamado do Haluka? Que o Haluka expôs uma conversa privada dele, que é errado, e que ele tinha confiado no Haluka? Não acreditei que você, que era uma pessoa que eu acreditava e confiava bastante, tinha pego uma conversa particular e transformado ela em público como se não fosse nada. O Jean fez a mesma coisa com a conversa da minha namorada. Mas diferente do Haluka, ele não transformou em nada. Ele transformou em tudo. Fez questão de sair espalhando pra todo mundo esses prints, essas gravações. E eu realmente fiquei chocado que ele espalhou pra tanta gente que chegou em mim, na minha namorada, essa conversa. O Jean acusou o Haluka de algo e tá fazendo a mesma coisa. E ele só grava a parte que foi conveniente pra ele, né? Pra ele fazer o vídeo dele. Porque ele postou um vídeo gravando essa conversa sem a minha autorização. E isso no nosso Código Penal é crime. E o Jean fez a mesma coisa. Ele gravou só as partes que convêm a ele. Nesse corte, parece que minha namorada foi pra casa dele. Sendo que, na verdade, no momento que você para de gravar, se você descesse mais um pouquinho, ia ter a mensagem dela falando que não ia mais pra sua casa. Porque ela caiu na real e recusou depois o seu convite. Porque ela tava achando esquisito você falar que quer ser um amigo dela. Cadê o resto da conversa que vocês têm, então? A mensagem. Põe na tela. Por favor. Põe na tela. Não é japonês, quem é esse japa? Não tá prestando atenção. É o namorado dela, cara. Mas aí mandou uma mensagem, um convite falando: porque eu vou te encher de carinho e beijo. Ah, você não tem palavra, né, cara? Mas como você apenas gravou essa parte, você está manipulando a conversa, dando a entender que ela foi pra sua casa. E ele só grava a parte que conveniente. Põe o resto da conversa. Conveniente pra ele, né? Pra ele fazer o vídeo dele. Aqui vemos um exemplo claro de um hipócrita, manipulador e mentiroso. Outra coisa que você expõe na conversa privada da minha namorada é a orientação sexual dela. Outro argumento que você utilizou pra se defender do Haluka. Então eu só falo o seguinte: alguém expôs minha sexualidade sem permissão. Nesses áudios, eu tô falando sobre a minha orientação sexual pra ele, falando que eu sou bissexual. Aqui, éramos somente amigos, e eu estava confiando nele pra contar sobre a minha vida e sobre as coisas que me incomodavam. Outra Isso. vez hipócrita. Essa pessoa, ela vai fazer de tudo pra tentar dizer: não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Ela não fez de tudo pra não falar sobre essa história. Ela só contou pra única pessoa que precisava saber dessa história. E sou eu, o namorado. E nesse corte da live, você fala como se soubesse o que ela ia fazer. O que você errou de novo, porque ela começou o vídeo confessando o erro dela. Sim, ela me traiu. Sim, era porque ela tava fragilizada. E sim, porque ela estava vivendo dopada de remédio. E sim, porque o Jean estava induzindo ela que o relacionamento tinha acabado. Só pra conseguir o que ele queria. Ele sabia que a gente estava num momento delicado no nosso relacionamento. E ela também te contou que ela estava tomando medicamento. Porque ela confiou em você e você usou isso contra ela. Um movimento um tanto quanto sujo, né? E sabe aquela cal vazada do Haluka, que o Haluka manipulou pra não expor o sexo biológico dele? A gente conseguiu a conversa original. E eu tive a oportunidade de ouvir você falando de mim e da minha namorada. E como você tem muita propriedade pra falar sobre mulheres. O teu pensamento me lembrou um pouco do da Thaís, por exemplo. A garota do Tério lá, o chifrudo. Nem sei. Mano. O chifrudo que eu te falei mais cedo, lembra? Ah, ela é Sim. assim? Não, ela não tem nada a ver comigo. Exemplo, ela não quis largar do Terry, sabe? Porque um dos motivos que ela não quis largar do Terry é porque poderia prejudicar a carreira dela. No entanto, eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce. Quantos anos ela tem? Ai, cara. 3. É uma adolescência precoce, né? Tipo, você fala porque ela se comporta como se fosse adolescente? Ou não? Algumas atitudes dela, sabe? Exemplo, quando a mulher chega no... Exemplo, eu e o Stott conversando muito sobre a vida. Aí, quando a gente acredita que quando a mulher bate os 25 anos, ela para de ligar mais para as aparências do homem e ela quer construir algo mais estável com ele, sabe? Não, sai fora, eu quero tirar o útero, que se foda, nunca... Nossa, meu Deus. Eu nunca vai ter filho. E adotar. Jamais. Adote? Não. Não tenho instintos maternos. Tá, então, Ok, começou a ficar difícil. E se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher? Não! Aí tu que se vire com a outra mulher, mano. Eu tô... Mas tem aí nada a ver com isso, mano. a gente continua com a nossa relação. Nesse áudio você fala que a Thay só não me largou
porque ia prejudicar a carreira dela. Ela não quis largar do Terry, sabe? Porque um dos motivos que ela não quis largar do Terry é porque poderia prejudicar a carreira dela. Primeira mentira. Agora começou a ficar carreira antes de namorar comigo. bosta. Você só pensa assim porque fere menos o seu ego. No entanto, eu e o Stott chegamos numa discussão que a gente acredita que ela tem uma adolescência precoce. Quantos anos ela tem? 23. Adolescência precoce? Se ela tem 23 anos e a adolescência, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vai dos 10 aos 29 anos, se algo precoce, de acordo com a língua portuguesa, é algo que vem antes, Jean, acho que você quis dizer adolescência tardia, né? Que, no entanto, eu e meu amigo Yanni chegamos numa discussão que o Jean tem uma adolescência tardia. Porque ficar espalhando conversa privada, prints, gravações, pra mostrar que pegou uma menina e ainda ficar se vangloriando disso, pra mim isso é coisa de adolescente babaca. E você tem quantos anos mesmo, Jean? 25, né? Por aí. É minha idade, cara. Ô, Jean, você ainda não cresceu, cara. Deve ser porque não tem bomba ainda pra desenvolver o cérebro, né, Jean? Eu e o Stott conversando muito sobre a vida. Chega de ataque. Quando a gente acredita que quando a mulher bate os 25 anos, ela para de ligar mais para as aparências do homem e ela quer construir algo mais estável com ele, sabe? Por isso que muitas pessoas estão chamando a minha namorada de interesseira. Eu vou abrir minha conta bancária aqui pra vocês, espera aí. Não! Aqui, ó. Não! Eu tenho 12 reais na minha conta, cara. Se as mulheres realmente pensassem assim, e principalmente se a Thaís pensasse assim, ela teria ido com você. Você não tem beleza. Ela para de ligar mais para as aparências do homem. E tem de 90 a 110 mil reais na conta. Minha conta bancária atualmente, ela tem uns... De 90 a 110 reais. Você mesmo se contradiz no seu discurso. Você é incoerente, cara. E como você quer falar o que mulher quer ou não, se você nem sabe respeitar uma? E se eu pegar meu esperma e jogar em outra mulher? Um ponto importante que o Jean deixou passar é que teve um único momento que a Thaís consentiu. Porém, depois daquilo, ela disse não. Ela pediu pra você parar, porque ela não queria mais nada com você. E você não respeitou e continuou tentando. Foi lá, falei com o Jean e ele falou o seguinte... Ó, tá aqui, ó. Foda-se, já tá no grupo mesmo. Não tenho nada a dever. Ah, sim, lembro. Ah, fiquei triste pra caralho, chorei, fiz de tudo. Continuei tentando. Eu fiquei irritado. Ah, coisa assim do gênero, tá ligado? Além de demonstrar um comportamento de agressividade e hostilidade pra deixar ela assustada e na defensiva. Eu fiquei irritado. Ah, coisa assim do gênero, tá ligado? Essa é a parte da história que fez o Yanni fazer aquelas acusações. Porque a partir do momento que ela falou não, era não. Insistência pertinente e perseguição já se enquadra dentro das acusações do Yanni. Ah, sim, lembro. Ah, fiquei triste pra caralho, chorei, fiz de tudo. Continuei tentando. Continuei tentando. Ah, coisa assim do gênero, tá ligado? Show. Teve isso, tá ligado? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. O certo é o certo. Sem falar em todos os danos morais que você tá causando pra ela. E o melhor de tudo é que você sabe que o problema é persistir no erro, não é? Porque o problema não é errar. Todo mundo erra. O ser humano tá fadado ao erro. Mas o problema é persistir no erro. Persistir no erro. Isso me dá um desgosto. Me dá um desgosto. Salve o linguista. Que salve o quê? Continuei tentando. Ficou persistindo. Adivinha quem tá na facu e veio dar uma espiada. Oi, Didi. Continua prestando atenção na aula aí, que a treta aqui é muito embaixo. Depois ela sai no canal mesmo. Em ficar dando em cima de uma mulher que já tinha falado não. Começou a fazer ela se sentir culpada e sem falar nas ameaças de expor ela na internet. Cara, adolescente babaca. Mas o problema é persistir no erro. Você persistiu no erro mesmo quando estourou essa treta. E ela ainda foi educada com você e pediu pra você parar de falar dela. E o Yanni, no grupo do aniversário do Paulo, também pediu pra você se retratar e pedir desculpa pra ela. E mesmo assim, você persistiu no erro. Você podia ter acabado com o assunto ali. Mas não, seu ego, você precisa falar que pegou ela, né? E você não parou, você continuou espalhando as conversas privadas para as pessoas, gravando sem o consentimento dela, tirando conversas de contexto, fazendo as pessoas acharem que vocês tiveram um relacionamento. E eu posso afirmar que ela nunca sentiu nada por você. Ela tem nojo de você, Jean. Ela tá tendo crise de ansiedade todas as noites. E tudo isso porque você só foi você mesmo, uma pessoa asquerosa com ela. E o melhor é que você tá ficando maluco já, e tá mentindo tanto que você mesmo tá se perdendo no seu discurso. Primeiro você fala que
você tem todas as provas necessárias pra provar que teve um consentimento no elevador. E depois a juiz Cramoncin fala que supostamente tem imagens de câmeras do elevador. E você mesmo afirmou isso. E eu sei disso porque na minha DM do Instagram vieram diversas pessoas falando que você tinha imagem das câmeras do elevador. Ah, Terry, pede pra ele as imagens do elevador. Aí depois que o Yanni oferece R$200 mil, 50% da agência dele e uma conta no TikTok verificada de 3 milhões de inscritos... Olá, Jean. Meu TikTok, minha agência, R$200 mil. Você não quer? Não entendi. Não entendi. E se ele faz isso em público e cai nessa ideia, o processo vem. O processo pode vir direto, porque aí ele estaria expondo as conversas, colocando de frente, assim, colocando um público. E aí daria bosta pra ele. Era cair numa armadilhazinha que tá lá, ó, piscando. Você não posta nada. E depois que o Yanni posta no Twitter 4 ângulos do elevador, mostrando que não tem câmera naquele elevador, você e seus amigos mudam o discurso. Não tinha câmera? Então, exatamente, um dos motivos deles fazerem isso no elevador é porque eles acreditavam que não tem câmera nos elevadores. Então eles falaram, ali não tem câmera, ninguém vai ver a gente, sabe? Estava falando até agora que tinha imagem de câmera e do nada mudou de história. Que isso? Você se perdeu tanto nas suas mentiras que até o tio Gui suspeitou de você e foi perguntar. Pô, imagina se no elevador tivesse câmera e bababá, não sei o que, tá ligado? Aí depois o Stott falando, tipo, eles se pegavam no elevador por justamente saber que não tinha câmera. Pô, isso é pra caralho, explica essa porra. Que é isso? Que é isso, Jean? Teve que pensar em alguma mentira? Você sempre tava tão confiante falando essas coisas, do nada você... Pô, isso é pra caralho, explica essa porra. Aí, o cara cancelou metaforando só pra pegar o lugar dele. Essa porra. Tá. Não, nós... Que isso? Eu não tô metaforando, mas... Né? Tipo, se tu pega São Paulo, por exemplo, todo elevador de São Paulo tem câmera. Todo elevador de São Paulo tem câmera. Mandou R$5. Todo. Alô, Andy, de boa, maninho? E aí, Nathan, tudo bem? Cobrindo essa pensa aqui de novo. É no Vilela, ele fala no podcast. E o que tem a ver os elevadores de São Paulo terem câmeras escondidas? Ah, eu descobri. Sendo que você nem mora em São Paulo, o elevador fica aqui em Floripa, cara. Achei fraco esse argumento, tá? Você tá se perdendo no seu discurso, Jean. Você tá mentindo tanto já que você nem sabe mais o que tá falando. Em uma live você fala. Mas vocês chegaram nos finalmente? Vocês tiveram algum tipo de interação muito mais física? Eu acho que isso aí é uma pergunta muito perigosa pra mim responder até pra ela. Eu acho que eu preferia manter o respeito sobre isso. Por ela. Entendi. Mas a gente não teve relação. Mas falando aqui, deixa um bom e outro claro que falaram que eu falei que tive relações sexuais com ela. Mentira, nunca tive, tá? Nunca tive relações sexuais com ela, já falo agora. E depois na live do Tio Gui você diz. Mano, me tira uma dúvida, ele te acusou de estuprador? Indiretamente sim, né? Se a partir do momento que tu fala que tu tentou ficar com alguém à força, né? Que a pessoa te empurrou os caralho a 4. Isso aí se encaixa no estupro. Como que ela vai te acusar de algo que você nem fez? Você mesmo falou. Nunca tive relações sexuais com ela, já falo agora. Isso aí se encaixa no estupro. Nem você mais sabe do que você tá falando. E achar que a Thay ia te acusar de alguma coisa sem ela nem ter falado nada? Sabe o que você tá sendo, Jean? É assim que usa. Eu sei que muita gente ainda vai defender o Jean. Mas a pergunta que não quer se calar é: por que o Jean insiste tanto em espalhar essa história pro mundo? Porque mesmo será que minha namorada indo lá falar com ele, sendo educada, pedindo pra ele parar de falar sobre ela, e ele continua espalhando essas mentiras por aí? Por que, Jean? Porque o Jean tá fazendo tudo isso de má fé, porque ele odeia minha namorada por ter rejeitado ele. E eu sei que ele tá espalhando essa história mal contada pra todo mundo de propósito, porque a gente tem um amigo em comum, Jean, que sabe tudo o que aconteceu entre você e a minha namorada, e está acompanhando toda essa treta na internet, e não acha justo o que está acontecendo com ela e nem comigo. Ele forneceu um áudio mostrando que tudo isso é uma vingança contra a Thay. Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre elevador. Tem um monte de informação, cara. Thaís vai se queimar de graça. Vai perder a carreira na internet junto com o Haluka só pra aprender, mano. É isso, cara. Só pra aprender o quê?
A pessoa que vocês acham que não é um psicopata... Só pra aprender o quê? Na moral. Metade de chocolate branco, está espalhando toda essa história de propósito, mano. com o intuito de prejudicar a imagem e a carreira da Thay. Ele sempre teve essa má índole, e não é à toa que ele ameaçava ela de expor essa história. Ele ficava me ameaçando com palavras do tipo: e se você tomasse um exposed sobre a gente? Você não ia aguentar, né? Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre elevador. Tem um monte de informação, aprender, cara. mano. Thaís vai se queimar de graça. Vai perder a carreira na internet junto com o Haluka só pra aprender, mano. Você tem um discurso hipócrita, é um manipulador, um mentiroso, porque você ainda mentiu ao vivo sobre a Thay. Ela não quer nada, ela não quer ser exposta a isso. Ela quer respeito nisso. E eu respeito ela nisso. Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre elevador. Tem um monte de informação, cara. Thaís vai se queimar de graça. Vai perder a carreira na internet junto com o Haluka só pra aprender, mano. Tá ligado? Será que ela não... Não fui eu que Será que ela não quer... Não foi você que expôs? Você literalmente gravou a conversa pelo seu celular e mandou pra tantas pessoas que chegou na gente. O crime já havia sido cometido por você, Jean. Gravando essa conversa sem a minha autorização, e isso no nosso Código Penal é crime. Mas isso aí é muito íntimo, cara. É muito íntimo. E o problema é eu começar a expor muita garota, entendeu? Tem que respeitar a intimidade dela. Esse que é o problema, entendeu? Cara, eu tenho... Tô com o pé atrás com linguiça, mas não vou fechar com esse já. Cara, se ele jogou isso para pessoas, como a mensagem foi encaminhada, e as gravações saíram do celular dele, espalhando comentários e situações sobre a menina, que nem tinha atacado ele ainda em público, que se tivesse saído esse vídeo aqui e ele jogasse as conversas, feito os negócios, talvez fosse um pouco justificado, mas foi antes. Foi bem antes. Então... aí nós já vamos... para um pedaço tenso. Oi, queixo. Bom? Tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre elevador. Tem um monte de informação, cara. Eu sei, mano. Mas eu tô esperando por lado deles, entendeu? Pra me defender. Se tu vê, a todo momento eu sempre me defendi, nunca ataquei. Postou foto de elevador pra assustar ela, porque você sabe que você a traumatizou lá dentro. Postou uma mensagem fora de contexto com duplo sentido pra fazer as pessoas atacarem ela. Gravou e mandou a conversa privada. E mostrou pra várias pessoas influentes, amigos e canais de opinião, gerando comentários tendenciosos contra ela. Não atacou? É muito fácil falar que não atacou quando você usa os outros pra atacarem por você, né? Depois do, tipo assim, não vai rolar mais nada e tal, tu tentou de novo, o que aconteceu? Não pode falar? Caralho, eu não sei. É que eu não sei se eu posso falar. Porque tu viu, porque o negócio é o seguinte, ó. Hoje tu já leu as coisas que a Thaís postou hoje, por exemplo? Você não pode falar o que você fez depois do não? Caralho, eu não sei. É que eu não sei se eu posso falar. Por que você não pode falar, Jean? Enfim, tu sabe onde tu errou, né? Lógico que eu sei, mano. Eu sei onde eu errei, tá ligado? Eu sei, mas, tipo, eu não posso falar muito sobre isso também, tá ligado? Eu sei, reconheço meu erro. Eu não sou santo, tá ligado, da história. Não tô ligado não, Jean. Você não fala qual foi seu erro? Como a gente vai saber? Mas, tipo, eu não posso falar muito sobre isso também, tá ligado? Eu sei, reconheço meu erro. Por que você não pode falar muito sobre isso? O que você fez que não pode falar, Jean? Eu queria saber mais sobre isso, mas eu sei que tu não pode falar, mas tudo bem. Na verdade, tu sabe muito, Jim. Eu sei, eu sei sobre... Tu sabe muito, Jim. Tu tá jogando verde, Jim, porque tu sabe. Não tô jogando verde. Tu sabe muito, Jim. Tu sabe de... Quer que eu fale que eu sei? Se tu falar o que tu... Mas daí tu não precisa afirmar, não precisa afirmar. O Gui sabia muito e ele começou a suspeitar de você, Jean? Ah, sim, eu lembro. Ah, fiquei triste pra caralho, chorei, fiz de tudo. Continuei tentando. Eu fiquei irritado. Coisa assim do gênero, tá ligado? Show, teve isso, tá ligado? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. O certo é o certo. E foda-se. Foda-se. Quer processar, Yane? Processa. Você tem um discurso hipócrita, você é um manipulador e você quer ainda vir falar sobre empatia. Quando ele espalhou, ele botou o vídeo, ele não teve empatia. Na boa, não achei que isso fosse acontecer. Vai estar ficando pequeno pro Jeanza. Não achei que ia
Não achei que ia ficar pegado pra ele, não. O problema é que pra essa situação toda é que, infelizmente, assim, pro Haluka já era. Desculpa. Mas já era. Assim, aproveitou do hate, pegou a onda, fez um negócio junto. Mas os erros do Jean e os problemas do Jean não excluem problemas do Haluka. Os dois vão se queimar, talvez os dois caiam juntos. Mas não exclui B, não, tá? Empatia por mim em nenhum momento, né? Nenhum momento ele teve empatia por mim. Todo mundo sabe disso. Ele não teve. Pau no cu do pai do Jean, por exemplo. Pau no cu do pai do Jean e os caralho a 4. Cara, eu tenho tudo, mano. Eu tenho a Thaís zoando o namorado, mano. Tem a Thaís falando sobre o elevador. Tem um monte de informação, cara. Thaís vai se queimar de graça. Vai perder a carreira na internet junto com o Haluka só pra aprender, mano. O pior de tudo é que ele fala isso aqui em live, ó. Tem um grupo de pessoas que não gostam de mim e estão tentando destruir minha reputação na internet a qualquer custo. É você que tá tentando destruir a reputação dela a qualquer custo. Thaís vai se queimar de graça. Vai perder a carreira na internet junto com o Haluka só pra aprender, mano. Ela foi educada com você, Jean. E olha o que você tá fazendo. Você não é um Sigma e nem um homem porque pegou uma mulher comprometida. Você é podre. Tá vendo como ele é um mentiroso e manipulador? E todos vocês estão caindo na lábia dele. Sim, a minha namorada errou. Mas isso é um problema meu e dela. Agora você, Jean, não tá errando, cara. Tá fazendo tudo isso de propósito. Na maldade. E ainda está se vangloriando por isso. Eu só digo um negócio. Eu nunca me envolvi em nenhuma treta na internet. E nem a minha namorada. O Yanni... Tanto que eu não conheço nenhum dos dois. Perdão, mas não conheço. Tomou frente nessa briga, já parou 3 vezes na delegacia por ter defendido mulheres. É um homem que sempre esteve do lado dela. Agora o Jean, ele já foi cancelado uma vez. A DR, lembra? Minecraft. Não é à toa que o Jean perdeu o canal dele de Minecraft com mais de 3,5 milhões de... Esse doido, você que chegou agora, esse cara é namorado da Thaís, a pessoa que fez o relato todo pra trás. Aqui, tudo que nós vimos pra trás. Foi ela quem fez o relato todo. Então, ele é namorado da pessoa que tá sendo exposta. É o Jean falando que a Thaís vai perder a conta só pra aprender. Essa é a Thaís do vídeo. E esse é o namorado dela. Sério. Não conheço nenhum dos dois. Inscritos porque teve que vender. E depois de uns 4 anos fora da internet, ele ressurge das cinzas em outra polêmica da internet e ainda errando pra caralho. Eu não sei esse negócio do Minecraft. Na minha opinião, eu acho um tanto quanto esquisito. Todo esse tempo, 4 anos, e ele não aprendeu nada. Mas o problema é persistir no erro. Persistir no erro. Isso me dá um desgosto. Vai dar confusão de vocês agora. E se vocês ainda acham que ele é inocente, escuta essa confissão que ele fez na live do Gin. Eu vou deixar até em público, porque... Vamos lá. É porque a gente tem que dar informação em público. Galera, o que o Jim ficou triste comigo é que depois de eu e a Thaís parar de conversar, eu continuei insistindo, tentando ter uma relação com ela. Porque era uma pessoa que eu gostava muito mesmo. Posso dizer que eu amei a Thaís, tá ligado? Eu amei a Thaís. E eu insisti muito mesmo. E talvez em até momentos que eu deixei ela desconfortável. É isso então, de coração eu peço desculpas. E esse era o assunto então que estava incomodando o tio Jim. Então realmente... Agora eu vou deixar o Yanni falar, porque tem mais coisas sobre esse cara que vocês tanto defendem. Eu era 1 e vocês eram 45 naquele grupo. Um grupo cheio de youtubers e ninguém teve a coragem de abrir um A sobre uma possível situação de uma mulher em vulnerabilidade. Tudo por conta de um suposto print onde tinha um suposto flerte e todo mundo passou pano. Antes de eu fazer o meu próprio react em relação ao dono deste canal e fazer alguns comentários sobre o que eu acho sobre esse youtuber que praticamente fundou esse nicho que vocês se auto-intitulam de canal de opinião, que pra mim, na verdade, é canal de porra nenhuma. Eu quero deixar claro que eu não compactuo com nenhuma das atitudes anteriores do Haluka. Ele mentiu, ele omitiu e ele alterou o Macau. Mas tudo que ele fez foi com a intenção de proteger a própria integridade física e a integridade física de sua família. Vocês não sabem mais ou menos. de nada. Desde o começo, quando o nome da minha influenciadora, Thaís, e o namorado dela foram envolvidos nessa confusão, eu fui obrigado a parar tudo o que eu estava fazendo para focar totalmente a minha atenção em vocês. Principalmente em você, digo. Essa é literalmente a
semana do maior projeto da minha vida. E eu precisei colocar ele de lado pra eu simplesmente olhar para uma briga onde um covarde, aproveitador, se aproveitou de uma fragilidade de uma mulher medicada, com traumas, dores e inseguranças, para se aproximar como um amigo e ludibriar. E não só isso, mas para crescer na internet às custas de uma mentira. Antes, eu era 1 contra 45 naquele grupo de aniversário. E agora, eu sou 1 contra todos. Nenhum print irá salvar a sua pele. Nenhum print que você mandou pro seu amigo Stott, ou, como eu gosto de chamar, a putinha do recado. Até porque o Stott, ele é o seu bode expiatório, já que você não pode falar nada pra ninguém, visto que tudo pode ser utilizado contra você nos processos que vão a seguir. Lembram do Stott, pessoal? Aquele print que aparece no comecinho do vídeo do canal do Digo, e também um pouquinho depois, do meio pro final, onde ele coloca diversos prints do melhor amigo do Jean pra colaborar com as informações que ele tava tentando trazer pra vocês? O Stott não só compartilhou diversas informações falsas, como ele fez o favor de disseminar ódio, transfobia e mais rancor. Ridícula influenciadora como você tentar amenizar todos os crimes cometidos por Haluca, excluindo toda situação criminosa e hedionda e focar somente no único caso que realmente ele é vítima, além do fato de apoiar todo post de defesa da sua amiguinha TikTok mentirando. Por onde ele passava. Inclusive, ele entrou em contato com a Ju e com o Gabs, né? Pra passar uma informação. E a maluquinha Cascavel? Quem é Cascavel? Ah, não. Muito interessante. Eu fiquei ciente que você falou a respeito do Jean ter as gravações do elevador, né? Aonde teria acontecido o suposto beijo consentido. Não só espalhou essas informações por todos os cantos, por amigos de WhatsApp, entre outros youtubers, mas também ventilou isso como uma verdade absoluta por entre outros canais de YouTube. Vocês mexeram com uma pessoa muito paciente, muito determinada e muito focada. Palavras que muitos de vocês desconhecem. Quando trabalham com essa merda de conteúdo que vocês chamam de canal de opinião. Conteúdo fácil, conteúdo lixo. É por isso que vocês costumam não serem assessoradas. É por isso que vocês não fecham trabalhos. É por isso que vocês vivem de farm pra viver do AdSense sujo que paga o pão de cada dia de vocês. Mas aí tu errou um pouquinho que, né, tem os negócios de... Esse negócio de aposta e VPN... Em algum deles fecham parceria sim. Eu quero lembrar a vocês de um episódio que aconteceu com o Gabs e com a Juliana. Onde eles Gabs e falavam Ju, de a novo. respeito de uma suposta gravação de elevador onde o Jean, ele teria a comprovação de um beijo com consentimento, né? E aí a Ju, ela faz... Imagina de novo, tá? Imagina se o Jean tivesse... O Jean tivesse provas de um elevador, assim? Uma gravação provando esse consentimento. De que foi consensual, assim. Nossa, ia ser muito... Que situação absurda, né? Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, assim. Imagina, né? Que isso. Assim, loucura demais, velho. Muita loucura isso. A sorte é que vocês vazaram do barco antes que eu chegasse. Porque se eu soubesse quais eram as reais intenções de vocês em machucar ainda mais uma pessoa que já estava extremamente fragilizada, além da minha influenciadora, puta merda, vocês iam se fuder muito na minha mão. Stott, você é burro demais, né, cara? Desculpa, é burro do Shrek. Né? Gente, foca, para de ofender, chega. A gente não quer ofensa, a gente não tá aqui pra ouvir você atacando ninguém, ofendendo ninguém, a gente tá aqui pra... Vai, fala, argumenta. Eu tô lá nos comentários, inclusive eu vou pedir pro editor colocar aí também o print, onde você fala que você teve um ótimo papo. Vocês se mostraram pessoas de caráter, mesmo sendo vítimas do Haluca, bateram no peito. E deu os parabéns pra eles por estarem sempre se posicionando da melhor maneira. É engraçado porque, não só com eles, mas eu acho que você deve ser meio vagabundo, né? Não sei se você tem algum trabalho ou não, mas você tem muito tempo livre pra ficar puxando o saco do Jean, o que eu acho fantástico, porque só mostra que é mais um chupa-saco desse babaca que a gente logo vai expor pra todo mundo. Aí eu fiquei muito curioso, né? Porque tanto a Juliana e o Gabs, né, que falaram com tanta propriedade a respeito dessa gravação. E eu fiquei pensando, pô, o Jean, ele podia postar essa gravação, né? Pra gente ver esse beijo com consentimento que rolou.
Porque ele falou aos 4 ventos que ele ficou com essa influenciadora, né? Se vangloriou, usou ela como um troféu. Jean, sabe por que você não tem as gravações dessa câmera? Porque no dia 15 e 14 de abril, Jean, eu tava em Florianópolis. E eu fui atrás de testemunhas, de provas e de tudo que eu precisava pra botar você no chão. Sabe por que, Jean, que você não tem as gravações da câmera do elevador? Porque eu fui até o elevador, Jean, e não existia câmera naquele elevador. Por sinal, eu tirei foto dos 4 ângulos pra mostrar pra vocês. Já sabemos disso. E mesmo que tivesse câmera naquele elevador, você é muito burro, porque você alega que você tem acesso a imagens de câmeras que, teoricamente, pela lei brasileira, a gente só consegue com a autorização de um delegado, e essas imagens vão para posse de oficiais da polícia, ou se não, com a autorização de um juiz, onde mandam as imagens diretamente para o Ministério Público. Não dá pra só pedir as gravações digital e ficar com elas. Não é bem por aí. Tem que ir para mão de um advogado. E geralmente, as partes que são participantes dentro de uma imagem de gravação, ambas são notificadas. Eu não fui notificado. Sabe por que também, mesmo que tivesse essas gravações, você não mostraria, seu babaca de merda? Porque se você apresentasse essas gravações, você mostraria pra todo mundo que no momento em que a porta do elevador fechou, você avançou pra cima da Thaís e ela te empurra com tudo contra a porta. Mas não só é interessante e muito conveniente pro Jean usar o Stott como a putinha do recado dele, porque ele faz uso desse cara com a finalidade de fazer leve trás de informações mentirosas com o intuito de açoitar psicologicamente a sua vítima para tentar coagir ela a não se posicionar. Jean, sabe o que é complicado? Quando me posicionei no grupo... O textão! Que eu queria isso. Não era pra eu rir, né? Mas... não era pra eu rir. Vamos de Exposed. Infelizmente não pude comparecer no aniversário do meu amigo Paulo. Por infelicidade do destino, mesmo eu não estando presente na festa e nas conversas desse grupo, vou precisar me posicionar aqui em defesa de uma das TikTokers assessoradas, Thaís Ecopel e seu namorado e amigo de longa data desde o início da plataforma Terkin, também TikTok. Você tem 24 horas para se posicionar publicamente, desmentindo e retratando a respeito de suas mensagens trocadas com Haluka, onde você afirma ter ficado com a Thaís e chamando o Terry de corno. Você mexeu com 2 pessoas que eu conheço muito bem e são extremamente próximas do meu círculo pessoal. Pessoas que, inclusive, nunca se envolverão com polêmica alguma. Se envolveram, desculpa. Já era. Com a finalidade de se vangloriar de algo que não aconteceu para o Haluka. Vou repetir. Para o Haluka. Deprimente. Hoje recebo uma ligação da Thaís me dizendo que está sendo atacada nas suas lives da Twitch, DM, entre outros locais de comunicação, por pessoas que nunca viram ela na vida. Xingando ela de diversas coisas, porque simplesmente um babaca que é fraco, covarde e extremamente oportunista criou uma pique esquizofrênica. Haluka será processada por expor as mensagens envolvendo nomes de terceiros, porém você terá sua chance de ser perdoado se você agir da maneira correta. Entenda isso como uma grande oportunidade para consertar essa grande cagada que você fez. Decidi mandar isso aqui nesse grupo porque foi onde toda a brincadeira começou e vai ser bom para aqueles que andam contigo saibam a verdade. Porque a Thaís é uma pessoa boa demais para botar a mão nesse lamaçal de bosta. Já não é o meu caso. O seu posicionamento precisa vir com um pedido formal e aberto de carta, se desculpando diretamente aos 2 pelas mentiras e calúnias que você fez. Seu prazo é de amanhã, 16 horas, em todas as suas redes sociais. Não faço ideia de que dia foi isso. E como você utilizou esse grupo para compartilhar todas as suas fotos de academia, você também vai utilizar esse mesmo grupo para mandar os links de todas as publicações de retratação. Você pode ser pintado de coitado para toda a internet colocando o Haluka na fogueira com a intenção de se vitimizar, mas a mim você não engana. Por favor, pense nos seus filhos futuro, 24 horas, tá? Do Paulo, eu falei que você teria 24 horas pra se posicionar e pra você tomar uma atitude correta e honesta em relação a Thaís. Pra você falar exatamente o que aconteceu, pra você tentar consertar a situação que você criou. Independente que tivesse sido o Haluka que tivesse vazado a conversa, foi a sua voz, foi o seu áudio falando que
o corninho lá, a TikToker lá que eu peguei, que não sei o quê. Jean, me tira uma dúvida. Você lembra uma das últimas conversas que você teve com ela, quando você falou alguma coisa do gênero, ai, eu vou de caixão dessa vez, eu tô morrendo. E aí ela perguntou, preocupada com você, o que tá acontecendo, tá tudo bem? E você fala, comi um queijo quente estragado. E logo na sequência, você tentou continuar dando em cima dela. Mesmo pelo amor de Deus, isso é horrível. Você se aproveitou dela. Você não tem vergonha, cara? Você não tem vergonha de passar esse vexame? Mas já não funcionaria mais. Sabe por quê? Porque ela percebeu que você não queria só a amizade dela. Porque ela percebeu exatamente o que você estava fazendo. Ela percebeu como você manipulou ela com as suas histórias de tristeza e falando que se identificava com as dela. Você se aproveita de meninas psicologicamente machucadas, né, seu covarde? É isso que você é, um covarde. Jean, não deixe ninguém dizer o contrário disso pra você. Porque é isso que você é. A porra de um covarde. Ela sentiu nojo de você. Ela sentiu repulsa de você. Sabe como deve ser pra uma mulher sentir nojo de um homem, Jean? É algo bem pesado. É como se toda vez que você estivesse chegando perto dela, ela estivesse sentindo cheiro de merda fresca. Entende o que eu quero dizer? E isso foi tudo que o não precisava dessa imagem. Sentiu no momento em que ele percebeu que você fez a mesma coisa com ele. No momento em que você se aproximou pra contar uma fofoca. Lembra do print que você disse que existia já uma intimidade muito grande entre você e o Haluka? Como que uma pessoa que já tem tanta intimidade precisa chegar em outra e já se apresenta da seguinte maneira? Aqui é o Jean do Mine. Mano, imagina você vira pra uma pessoa que você tá conhecendo, você tá afim, que você fala, você se apresenta com o jogo que você joga, né? É o Yanni do LoL. Tudo com o intuito de você fazer o Haluka pensar. Nossa, essa deusa gregoriana, um pedacinho dele? Por que eu não iria querer? Jean, eu falei que eu viria atrás de você. E se você acha que eu sou motivo de piada, como você fez nos seus comentários, ou como você fez nos seus tweets, falando que a verdade sempre ia prevalecer, você agora percebeu que eu não tava brincando com você. Jean, o que você construiu na sua vida além dos seus castelinhos de Minecraft? Se você tentar procurar o meu castelinho construído, você vai ver que o meu cabelo é seu palhaço. Eu não peido pra mim, parabéns. Você acha mesmo que eu vou peidar pra jogadorzinho de Minecraft? Tira sarro de Ricardo Salles. Caramba! Vive no mundo de Peter Pan? Cresce, garoto. Você também precisa ser homem pra aceitar que você foi rejeitado várias vezes já. Porque você não passa de um psicopata vitimista que está adorando esfregar na cara de suas vítimas que você é um coitado vencedor. 1h47. Eu sei sobre a festinha do Halloween, Jean. E eu sei sobre a outra menina também. Eu sei cada passo em falso que você deu. Jean, você é um cara muito previsível. Por sinal, eu sei exatamente o que você vai fazer na sequência. E eu só tô esperando você se movimentar. Ou melhor, estamos esperando. Eu estudei cada um de vocês. Cada um de vocês, seus putinhos machistas de merda. Vocês são uma piada, uma escória e um péssimo exemplo para a próxima geração. Os adolescentes crescem e vocês continuam nesse mundinho da fantasia. Sem xingamento. Onde vocês acreditam e têm a falsa ilusão de que são criadores de conteúdo. Quando na verdade, o foco de vocês é só incitar o ódio, a raiva, o rancor e o cyberbullying. Criação de conteúdo pra você é estourar sua cara com um filtro e falar de sequestro, né? Inclusive, Jean, tem uma pessoa que gostaria de dar uma palavrinha pra você aqui hoje. Vamos ver se eu consigo refrescar a memória do nosso amiguinho? Eu conheci o GL numa festa fantasia, a qual eu fui convidada para ir pela minha amiga Influência Digital. Na festa, eu e a minha amiga conversando com mais um amigo nosso em comum. Chega o Jean e cumprimento direto esse nosso amigo com um aperto de mão. Então ele vem me cumprimentar e quando ele chega em mim, ele não nem fala nada, nem se cumprimenta, nem se apresenta, nem nada. Ele só direto chega, encosta na minha cintura e me puxa pra mais perto. Nisso eu me senti muito mal, eu me senti invadida. Eu senti, tipo, ele me alisou. Ele só veio, tocou na minha cintura e me puxou e quis me abraçar mais forte depois. Nisso eu dei um tapa no peito dele e pedi pra ele se afastar. E ele falou, nossa, era só um abraço. Eu falei, não, comigo tu pode me cumprimentar com um aperto de mão igual tu fez com ele. Ele, nossa, cara, realmente bem braba, né? Eu falei, não, eu sou bem tranquila, todo mundo sabe que eu sou bem tranquila. Eu só não gosto que invada meu espaço pessoal. E ele ficou bravo comigo, ele ficou chateado com a situação, sabe? E a gente fez que não era nada, né? Ele veio, depois cumprimentou a Thaís e a gente acabou fingindo que não era nada pra não estragar a situação, porque ele ficou bravo. Meu negócio aqui é diretamente com o Jean, esse covarde psicopata que se escondeu nessa falsa fama de 15 minutos porque levantou uma bandeira da qual não acredita. Muito cabuloso, boy. Tu segura ali embaixo ali, você sente o demônio comendo sua bunda, velho. É um negócio destruidor, cara. Sei lá, boy. Sou hétero, tá? Calma lá, boy. Não aguento mais gente dando em cima de mim. Homens tá dando em cima. Mulheres pode continuar. E simplesmente porque é um babaca com um modus operandi muito previsível e
confia em mim. Eu já tô na sua cola já tem um bom tempo. Aproveitador e covarde. Jean, eu vou te falar a mesma coisa que você falou pra minha influenciadora. Vamos ver se surte o mesmo efeito. Me processa. Vamos ver se você tem coragem. Vamos ver quem ganha. Eu te garanto uma coisa. Eu vou fazer questão de Olha, vender só um abraço, eu até que paro lá ver, mas puxar pela cintura, exatamente. Com esse live action de terror do Shrek sendo expulso do pântano. Percebe como eu não tenho medo pra encher minha boca e te chamar de tudo isso? Você consegue entender o porquê eu tô tão confiante, direto e sem receio quando eu falo de você, Jean? Se você não entendeu, você vai entender. Além de você ser burro e limitado, você é um menininho carente que se finge de coitado. Eu avisei pra você naquele grupo que você teria a sua chance de se desculpar com a minha influenciadora. Que você se vangloriou como fosse um troféu. Você achou que eu fosse um empresário comum, mas o seu erro foi não saber que eu também era um influenciador digital. E que no meu caso, eu adoro uma boa briga. Eu queria que vocês entendessem que eu tenho mais a perder do que ele, do que o Digo, né? Como eu falei pra vocês, eu sou dono de uma agência de influenciadores. Vocês acham mesmo que eu ia colocar minha... Eu tenho uma coisa, eu discordo dessa coisa de só abraço se for íntimo. O cara abraça qualquer um se a pessoa concordar. Aí que tá, se a pessoa concordar. Você não pega e fala, oi, sou tal pessoa, oi, não sei quem. Você não conhece a pessoa, já vai pra um abraço que pega por baixo, não pega pelo ombro, que não pega nessa altura, pega por baixo, fica estranho pra caramba. Cara aqui, se eu não tivesse completa certeza do que eu tô falando. Mais uma coisa, eu tinha todos os motivos possíveis pra querer processar. Nossa, que saco, hein? Desculpa, mas eu cobri o assunto do começo e tô indo até o fim, até onde for. O Haluka, todos. Não é de se estranhar que eu simplesmente abdiquei da vontade de processar o Haluka simplesmente pra pegar esse desgraçado? Jean, você achou mesmo que a Thaís e o namorado dela iam ficar de boa com tudo que você fez? Com todos os posicionamentos babacas que você fez, se gloriando, querendo sair por cima, e que eles não iam querer tomar nenhuma atitude em relação a isso? Jean, você apertou a mão do cara com esse mesmo sorrisinho escroto que você engana todos esses otários que você chama de inscritos. E eu, antes mesmo de falar com a Haluka e ter noção dessa história completa, já sabia exatamente como você era. Até porque todos os youtubers que estavam lá no grupo, se descerem lá pro meu último parágrafo, vão ver que eu tava com a minha opinião bem concisa e direta em relação a ele, né? O melhor de tudo, Jean, é que agora eu tenho certeza. Entenda que o fato de que o Haluka tenha vazado a cal propositalmente foi justamente porque ele passou por uma atitude bem similar, porém pelo Discord, só que com a mesma pessoa. E o único motivo do porquê eu não vou processar o Haluka é porque eu percebi que, na verdade, esse cara que vocês vêm chamando de Jean Linguiça é um psicopata que sabe muito bem se camuflar quando o assunto é vitimismo e abuso psicológico. Quando eu entrei em contato com o Haluka, foi justamente com a intenção... Haluka, eu sou assessor da Thaís. Estar indo pra ajudar ela com o caso de Jean, onde ele fala e difama sobre ela. Estaremos de falar contigo se possível. Estarei até amanhã cedo. Claro, podemos ir Não, ele não vai cair nessa. Vou ajudar no que puder. E no que não puder também. Esse cara é desprezível e estão tratando ele como o último romântico no mundo. Onde podemos ligar? No Discord. Não cai nessa não, Ian. Não cai nessa não, Ian. Não vai nessa. Não vai nessa não, velho. Qual o seu nome lá? A Laura vai te chamar aí. Pode ficar à vontade pra compartilhar tudo que você tem pra ela que vamos do processo. Pode deixar, acabei de responder ela, fechou. Não se comunique com ninguém sobre, não confie em ninguém. Toda e qualquer informação que tivermos é de grande ajuda pra pegarmos ele e desmarcar isso. De acionar ele juridicamente. Porém, após a minha ligação com ele e ter acesso a todos os arquivos completos e sem cortes dos áudios que foram gravados com você, eu optei abdicar do processo e focar minha atenção totalmente em você. E expor todos os covardes que se aproveitaram de uma situação completamente desfavorável para cancelar um influenciador trans que mentiu, omitiu e tentou esconder o seu gênero biológico para proteger a própria vida e a vida de sua família. Eu tinha todos os motivos possíveis para detestar o Haluka. Jean, eu vou atrás de você juridicamente. Não é uma ameaça, porque geralmente pra a sua panelinha de merda, tudo é ameaça. Eu tô sendo direto e reto. Eu vou te processar. Porque a partir de agora, eu irei ceder todo o meu suporte jurídico para o Haluka. E eu irei fazer o possível para colaborar com esse processo e com as investigações a partir de agora. O problema aqui não são só as mentiras. As omissões e os áudios gravados. Pronto. Vai contratar o Haluka também. Sem autorização. Sobre o respeito que vocês tratam sobre a sexualidade e a diversidade de gênero no século atual. Independente do que o Haluka fez, nada se compara ao medo, ao sofrimento e à dificuldade de aceitação. Em uma sociedade tão opressora e autoritária. Eu não vou dizer que foi certo o que ele fez, mas eu teria feito muito pior. Tô brincando.
O que o Haluka passou na mão de todos vocês é um absurdo, é uma atrocidade. O cyberbullying, ele é crime, e vocês estão praticando ele todos os dias. O que vocês fazem não torna vocês melhores do que ele, pelo contrário, é um absurdo o nível que essa situação chegou. Eu não preciso nem dizer que o Brasil ele tá pelo 14º ano seguido no país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Lembrando que toda e qualquer informação a respeito deste coitadinho será válida, e eu quero deixar aberto o meu contato direto. Se caso alguma outra menina passou por algum problema com esse mesmo embuste, por favor, entrar em contato comigo que eu daria o suporte para você e o sigilo será mantido. E principalmente, entraria justiça claro, né? de tudo que esse cara fez. Aproveito também para reiterar sobre o fato do porquê o Jean chamou o Haluka no dia 1º de janeiro. Que foi quando, mesmo no Discord, se apresentou de maneira que queria contar algo que precisava de opinião. Quando na verdade era apenas mais uma armadilha para tentar atrair uma vítima. E mostrar o seu troféu, vulgo a minha influenciadora, seu babaca. Que não é só uma das minhas amigas mais próximas, assim como o namorado dela, e também uma das primeiras influenciadoras da minha agência. De maneira meticulosa e extremamente covarde. Discordo, só pra deixar bem claro. Aí eu não sei de onde você tá discordando. Deixa aí, o que você discordou? Aproveito para parabenizar essa única influenciadora, que foi a única que teve coragem de se posicionar diante a tamanho absurdo que estava acontecendo. E por incrível que pareça, foi a única que teve uma leitura tão perfeita sobre tudo o que estava acontecendo. Ajudaram no roteiro, nas edições, buscar patrocínio e afins. E aí agora, de repente, eles estão achando que é tudo errado o que o Haluka fazia. Será que é só porque eles se tornaram alvo do Haluka agora também? Pimentinha no cu dos outros é refresco, né, meus amigos? Sinceramente, se vocês assistiram, incentivaram e ainda ajudaram o Haluka a produzir esse tipo de conteúdo, me desculpem, mas vocês sabiam muito bem onde vocês estavam se metendo. E agora que vocês se deram... Aí, tá aí. Eu falei isso. Vocês sabiam o que estavam fazendo. Vocês sabiam o que estavam fazendo quando viam os vídeos do Haluka. Vocês sabiam. Não é novidade. mal, não adianta vir choramingar, né? Mas é isso aí, gente. Se vocês querem acreditar... Tá tentando anular um erro em cima de outros. Só que o Jean fez pior que o Haluka. Eu acho que é ruim o que o Jean fez porque foi físico. Foi estando com as pessoas, foi pegando nas pessoas. E foi gritando com as pessoas. Supostamente gritando com as pessoas. Posso afirmar, não tava lá. E Haluka pegou uma conversa com um cara que tava deixando desconfortável e colocou na internet pra zoar. E aí tudo piorou. Mas essencialmente, na essência, se for comprovado as coisas que o Jean fez, é bem pior. Acreditar na impressionante história de que um bando de marombeiros de academia está sendo enganado por um garoto do Discord, tudo bem. Eu não acho que seja tão simples assim, dividir os envolvidos entre vilões e mocinhos. E mesmo assim, foi criticada e atacada por diversos idiotas, babacas, pulhas, imbecis e o que mais vocês quiserem chamar. Na esperança de que realmente as pessoas entendessem o que é o real significado de compaixão. E veja que naquele momento, eu não estava nem defendendo o Haluka. Mas a vontade de vocês verem ele cair era tanta que vocês fecharam os olhos para quem era um mero detalhe nessa história. Mas que é a resposta e principalmente a chave para entender o desfecho final deste triste episódio da internet brasileira. Já o casal que fez o desfavor de humilhar ainda mais o Haluka, imagina de novo, tá? Vocês sofrerão as consequências por tentarem forçar o encontro de seus lugares ao sol de maneira totalmente desonesta e deplorável. Mas acima de tudo, por terem tentado se aproveitar de um momento de fragilidade onde ele precisava de amigos e de pessoas para contar, mas na verdade vocês só tinham interesse em ganhar lá seus números de visualizações. No caso da Juliana, que já era flopada pra caralho, e do Gabriel, tava gostando de um pouquinho de atenção, né? O que vocês fizeram com ele, não existe perdão. Vocês não conhecem a história do Haluka. Vocês não sabem tudo que ele passou. Essas são as fotos da Júlia, ou melhor, do Haluka. Ninguém precisa saber é o nome que ele deve ser chamado. Eu quero que vocês olhem muito bem para essas fotos e me digam que isso não mexe com vocês. Vocês, youtubers de canais de opinião, são os grandes culpados por isso. Há mais de 3 anos que ele tenta provar para vocês que ele é bom, buscando um espaço e principalmente aprovação. E tudo que ele encontrou foram amizades horríveis e que foram trazendo cada vez mais tristezas e infelicidade. Aí você tá jogando o problema da pessoa. Não, aí não sei. Não. Simplesmente falar que isso é culpa das pessoas. Ambos erraram feio, mas não acho que no fundo ninguém achava o Jean santo. Mas ninguém deve ignorar o que ela fez também. É o que eu falei. Eu acho que os dois caem junto. E a Haluka já caiu, né? E o Jean vai cair junto. A questão é que o Haluka consegue se garantir, por exemplo, no TikTok, Quai. Não, no Quai não sei. No Instagram. Ele consegue se garantir fazendo outra coisa da vida dele.
Agora o Jean não tem muita coisa. E aí não sei. Para dentro da sua vida, causando traumas e muita discórdia por onde ele passava. É esse ser humano, é essa pessoa que vocês decidiram usar como válvula de escape para todas as frustrações diárias das vidas de vocês. Porque todo mundo é perfeito e ninguém erra nessa vida, não é mesmo? Eu não só darei para ele uma nova oportunidade para ele crescer, como darei assessoria, suporte jurídico, assistência psiquiátrica e principalmente apoio emocional a quem realmente precisa. E eu sinceramente estou pouco me lixando se vocês vão me cancelar. Eu não vou deixar vocês continuarem tratando um ser humano dessa maneira, até ver ele tirar a própria vida. Sabe, Digo, eu fico refletindo muito sobre essa posição que você ocupou. Porque ao mesmo tempo que ela se torna uma bênção, ela também virou uma maldição, não virou não? Você foi fadado assim mesmo sem querer. E eu sei disso porque eu vi nos seus olhos. E eu vi também a verdade que está no seu coração. Meu intuito aqui não é nem ganhar, nem perder. Por isso, eu escolhi um vídeo diferente pra eu reagir. Um vídeo que você gravou há 5 meses atrás e que eu acho não reage nada não. Trazer pra cá justamente porque você se auto-refuta em 100% de tudo o que você praticou nesse seu último vídeo. Porque você pode não acreditar em mim. Mas esse estilo de conteúdo, que por mais que pareça ser uma grande ideia, não passa de uma grande ilusão. E um atalho para obter reconhecimento rápido na internet. Mas também nessa altura do campeonato, você já deve ter percebido que as marcas não se interessam por canais de conteúdo que falam mal de pessoas, estimulam o ódio, o cyberbullying e principalmente disseminam a raiva por onde quer que eles passem. Sabe qual é a sua grande sorte, Digo? É que eu realmente encontrei um vídeo muito bom, entre vários dos seus conteúdos, dos quais eu não concordo em questão de valores. Esse conteúdo específico me fez mudar de opinião em como realmente eu finalizaria a nossa conversa. Entenda que eu não quero criticar você. Eu não quero fazer com você o que você fez com outras pessoas, porque senão eu estaria sendo igualzinho a você e não estaria dando o exemplo correto. E também igualzinho aos tantos canais que se inspiram e se inspiraram em você. E você sabe que você é o exemplo número 1 para muitas pessoas que te acompanham. O vídeo em questão é o vídeo no qual você fala sobre os canais de opinião. Tá todo mundo saco cheio, mano. Olá, tudo bom? Eu não apareço nesse canal, eu sei disso. Mas eu não escrevi nada, eu simplesmente liguei a câmera por causa que, sei lá, eu sendo um canal de opinião e que comenta sobre as coisas, que acaba julgando outros conteúdos, outros canais e falando o que é certo ou errado mesmo. Temos uma coisa aqui muito interessante, Digo. Aqui, logo no começo, uma engolida que é certo e entre errado, uma linha né? de raciocínio e outra, quase que divagando. Eu fico pensando, Digo, qual deles é você? O cara do Putz Haluka, que tem uma verdade concreta e uma verdade absoluta, ou esse cara aqui, inseguro com o que está acontecendo na sua vida e principalmente com aquilo que ele criou? Tá aí um ponto muito interessante. Você chegou a fazer um Putz Digo, que na minha opinião foi um dos melhores conteúdos que você fez no seu canal, que era um conteúdo onde você exaltava canais pequenos e você mesmo alegou que isso te fazia bem. Por que isso nunca foi desenvolvido? Foi algo que você explorou naquela época e aí você simplesmente desistiu pra continuar fazendo conteúdo de hate? Eu realmente não sei como desenvolver esse vídeo, mas eu acho que deu pra perceber que faz 3 semanas que eu não posto nada no canal. Não tem nenhum conteúdo, não tem nenhum assunto, não tem nada que eu olhe e fale que vontade de fazer um vídeo sobre isso. Não. Esse é o exemplo perfeito de quando a criação consegue matar o criador. E quando eu digo matar, Digo, não é literalmente, mas sim de tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você sonha e tudo aquilo que você ama. Isso acontece quando você percebe que aquilo que você faz, de fato, não te sacia. E eu acho que quando você gravou esse vídeo aqui há 5 meses atrás, você já tava percebendo isso, né? E isso realmente te machuca. E eu sei como machuca, porque eu também passei por essa fase. Mas isso, Digo, costuma ter solução. E isso é algo que depende apenas de você. E só você. Faz muito tempo que isso não acontece. Eu não vou fazer vídeo sobre qualquer coisa simplesmente porque eu preciso fazer vídeo. Eventualmente eu vou comentar sobre algo mais simples, coisa boba, algo não tão importante assim, porque é normal, vai acontecer, mas eu não vou me diminuir pra falar sobre, não sei, sobre coisas extremamente pesadas, notícias ruins, uma atrás da outra, desastres, olhar uma tragédia e falar, puta que pariu, conteúdo, eu nunca vou fazer isso. Por que eu tô fazendo? Spoiler, Digo, você fez. O motivo pra eu ter criado esse canal, não só porque eu tava Não. Uma coisa cresceu. Quando ele falou do assunto, o assunto não tava grande demais. Não tava insustentável como tá atualmente. E era justamente como o YouTube tava estranho. Como o conteúdo daquela época só tinha... É ruim, né? Quando a gente percebe que tudo aquilo que a gente faz e emana pro universo acaba retornando igual uma bomba atômica pro nosso corpo. Como que eu posso te explicar? Eu quero que você imagine você como um catalisador energético. Você simplesmente vai começar a se envoltar de um monte de energia ruim, onde você vai puxar essa energia pra você. Imagina que você é um super saiyajin, você tá carregando o ki. Só que em vez de você começar a soltar aquelas fumacinhas vermelhas, né? Vamos falar de energia, não, por favor. Cabelo amarelo e os caralhos. Na hora que você soltar tudo isso de uma vez só, em vez de você ficar todo poderoso, a gente pode pular esse pedaço, uma dinamite dentro do seu estômago. Na moral, fora que você de novo. Por todo canto. É exatamente isso que acontece quando você é um catalisador desse tipo de informação.
coisa duvidosa, e ironicamente, olha onde a gente chegou. Sem querer, eu acabei criando uma comunidade inteira de canal de opinião, e é denominado assim por causa que eu falava no final dos meus vídeos, essa é só uma opinião, e eu vim dividir. Enfim, mediante isso, vários canais começaram a ser criados nesse mesmo estilo, e tudo bem, cada um fazia seu conteúdo, não tinha problema nenhum. Só que, de um tempo pra cá, o conteúdo começou a se tornar cada vez mais apelativo, coisa que seria justamente temas que canais de opinião falariam. Tipo, é comum pra gente falar como o HulkBR tá exagerando nas thumbnails dele, como a Tia lá tá colocando os conteúdos estranhos, como, sei lá, como o Pagode da Ofensa tá colocando esse tipo de coisa e... Você percebe que até mesmo num conteúdo onde você iria fazer uma crítica construtiva sobre a comunidade do canal de opinião, você começou a jogar todos os seus amigos que também criavam conteúdo para canal de opinião? Você não percebe o quão isso pode ser prejudicial? Você não satisfeito em criar o teu próprio conteúdo e o teu próprio nicho, você ainda julgava o conteúdo dos teus colegas que trabalhavam no mesmo nicho que você? Nossa, que coisa errada, não é mesmo? Não deveria ter isso no YouTube, mas a gente não fala de canal de opinião. Porque o normal é a gente falar dos outros, só que não tem ninguém pra falar de nós, entende? Tipo... Agora tem. Entende? Tipo... Olha, não levem esse vídeo como que eu acompanho, conheço o conteúdo e sei como dá trabalho fazer esse tipo de coisa, mas... Pelo amor de Deus, né? Ah, eu acredito. Eu tô há 20 dias te estudando. Se eu entrar em algum canal de opinião agora, não é canal pequeno, é tipo 200 mil inscritos. A gente encontra vídeos como, por exemplo, TikTok espanca e enforca seu gato. Pesado. Enquanto na thumbnail tá espancou, ou se não, exposed da Bibi Baby Doll. Sei lá o que é isso. Aí na thumbnail tá escrito odeia pop. É quase que vai Bibi Vitona aí, hein? E aí continua, né? TikTok divulgando pedofilia e estupro. Que isso? Golpista filha da puta. Você entende que... Porra, eu sei que o canal, ele vai falar sobre o assunto, mas não precisa ser assim. A pessoa, se ela não entrar no seu vídeo, ela nunca vai saber como você falou sobre o assunto. Mas ela bater o olho, ver esse tipo de coisa, ela só vai assimilar o pior. Ela vai olhar e falar, puta que pariu, olha o que se tornou, que legal, né? Comunidade de opinião, que coisa linda. E não acaba, que não é só esse canal, se a gente for em outros, colocaram pregos na minha vagina em anos. Olha, a maioria desses canais... Não, cara, não vai pelo lado dos memes. Não, o conteúdo deles não é ruim. Gente, eu vi um conteúdo hoje maravilhoso, eu coloquei 30 pregos na minha vagina e cuspi todos pelo meu toba, maravilhoso, é incrível o conteúdo. Pelo amor de Deus, quem não te conhece vai olhar isso e vai falar, puta que pariu, hein? Esse se tornou o novo normal. Todo mundo quando assimila canal de opinião já pensa nesse tipo de coisa, até porque canais gigantes também se rendem a esse tipo de thumbnail. Tente entrar agora, com todo respeito, Jussan. Eu gosto de você, já te conheci pessoalmente, já falei porrada de vezes com você no WhatsApp. Toma cuidado com suas thumbnails, toma cuidado com seus títulos. Ô, Digo, toma cuidado com os conteúdos que você faz, Digo. Toma cuidado com as coisas que você cria, né? Porque um dia você pode acabar matando alguém, mano. Você não sabe o que você pode fazer. Tem que lembrar, toda vez que você aponta um dedo pra uma pessoa, tem 3 dedos apontados pra você. Acho que é muito fácil você pegar e começar a apontar aqui pros seus colegas de trabalho, afinal, são todos do nicho de canal de opinião. E você tá apontando o dedo pros caras, sendo que você faz a mesma merda. Não, mas todo mundo devolveu pra ele falando as coisas sobre ele. Teve uma discussão, teve um retorno. Já. Vamos lá, né? O aplicativo que tinha roupas de garotas. E na thumbnail é uma censura, né? É uma pequena censura. E aí a gente vai lendo os títulos e a gente chega na minha ex-sogra é atriz pornô, ou se não, iGirl, que foi espancado, virou piada. Ele assediou crianças de 11 anos, entende que se tornou um lugar de conteúdo pesado, coisa ruim, sinônimo de desgraça. É como se, porra, aconteceu um desastre aqui do lado, que legal, né? Vamos criar vídeo. É esse tipo de coisa que se tornou. É esse tipo de visão que tem de canal de opinião, sabe? E cada vez que eu olho isso, eu falo, porra, eu não quero fazer conteúdo, eu não quero me tornar mais um desse. E por que você se tornou então, cara? Se você tava tão revoltado com isso há 5 meses atrás, por que você fez exatamente o que você falou que você não queria fazer? Não faz sentido. Você se rendeu? Você acabou das pernas? Porque você fez isso com vários outros que vieram depois. Isso daqui foi há 5 meses atrás. O meu questionamento, cara, é porque eu vi também um vídeo quando você veio pra São Paulo. Vocês mudaram minha vida. Há 3 anos atrás nada disso seria possível. Eu tava perdido, sem rumo. Eu já mencionei isso e hoje eu vivo meu sonho. Quando eu era criança, eu sempre quis conhecer alguém que eu assistia pela internet. E hoje eu realizei isso. Obrigado. E que você tava muito feliz, que você tava conquistando um monte de coisa, que você veio, conheceu pessoas, juntou uma grana, pegou estrada, pegou outra estrada, viajou com tua namorada, e aí chega 5 meses depois e você simplesmente joga todas essas palavras pelo ralo. E eu não consigo desvincular a imagem, mas eu não quero desvincular a imagem por causa que é algo que eu tenho carinho no final das contas. Isso que eu tô falando não é querendo acabar com o canal de vocês, muito pelo contrário, mas é porque eu não aguento mais. E não adianta ficar falando em WhatsApp. Também não aguento mais, porque cara. Se um para, os outros continuam fazendo, e esse que parou de fazer, voltei, vai lá. Enquanto o outro continua fazendo normalmente. E a única forma que eu consigo ver isso é fazendo vídeo pra que, sei lá, o público preste atenção nesse tipo de coisa que tá acontecendo e se negar. Ah, é verdade, faz sentido, né? Porque existe aí nessa comunidade de opinião, né, esse lance de protecionismo. Porque foi justamente por isso o fato de vocês não terem vinculado o texto que eu... A faculdade foi boa? Tá tudo bem? Nossa, aqui não... Eu divulguei cansado, lá naquele momento, cara, onde você me peitou diretamente. Copy paste. Daqui a pouco é meme, até agora não sei quem são os tais TikToks. Eu fui muito atrás de muita coisa do assunto. Eu pedi pra piorar a situação. No grupo, né? Então, agora faz tudo sentido você falar sobre isso. Se negar, dar visualização, esse tipo de clickbait. É feio, cara.
A gente transforma a plataforma em absurdo. Eu sendo inscrito de canais assim, minha aba de inscrições é um cúmulo absurdo. Você entra e é só desgraça, uma atrás da outra. É isso que se resume. A gente não pode, né, cara? Pro YouTube, em geral, as pessoas que usam a internet diariamente olham pro nosso tipo de conteúdo e falam, nossa, canal de opinião foi a pior coisa que aconteceu na internet, né? E, sinceramente, como eu falei, em 2019, eu fiz um vídeo falando como o YouTube tava estranho, e agora em 2022, eu olho pro YouTube e falo, putz, o problema do YouTube. O problema do YouTube é disseminação de ódio, de raiva, de rancor e exatamente tudo aquilo que vocês estão fazendo diariamente. O maior exemplo disso foi o que aconteceu nesse último mês. Vocês estavam todos pouco se fudendo pro que poderia ter acontecido e foram criando conteúdos incessantemente. Assim, desde o do nível mais básico até o mais escalafobético. Tinha um cara lá que ficava se pintando de capeta, mano. Nunca vi uma coisa tão absurda na minha vida. Pô, juro por Deus, mano. É um bagulho que assim, o Jean L é cringe pra caralho, mas aquele maluco de capeta, pelo amor de Deus, era muito pior. Canal de opinião. É estranho mesmo, não vou mentir. Há uns 2 dias atrás, eu acho, eu dei uma please. Ô, câmera, como que é o nome daquele maluco de capeta lá? Porrones? Putones? Eu gosto mais de Porrones. Foi um GM Review, algo super comum pro canal dele. E lá pro finalzinho, tipo, são 50 minutos de vídeo, mas lá pro finalzinho ele manda uma piada falando como canal de opinião é tudo igual, ou como é tudo um robô, falando sempre as mesmas coisas, e eu concordo. Aqui eu vou ter que concordar com você. Na verdade, é tudo a mesma coisa, onde todo mundo fica se matando ali por views, né? Todo mundo querendo farmar, e aí eles aproveitam a oportunidade, né? Vamos ver. Pra mim, a impressão que eu tenho é que é um monte de urubu. É um conteúdo fácil, é um conteúdo rápido, só que em questão de ideais e valores, não existe. É uma merda, mas beleza. Então tá bom. Isso daí tem futuro. As mesmas coisas e eu concordo. O bom é o teu, né? O bom é a tua... Eu não vou falar. Essa é a visão geral sobre o tipo de conteúdo que a gente faz. E eu acabo caindo no meio disso, mesmo tentando ao máximo não me vincular a um conteúdo assim, ou senão tentando criar algo especial. Caramba, realmente, o que você criou pra Haluka foi extremamente especial. Eu sempre tive um cuidado em tudo que eu criei. E justamente por isso, ultimamente, eu tenho tido zero vontade de fazer vídeo. Ainda tem muitos canais de opinião que valem a pena, que postam um bom conteúdo, que tem algo com carinho. Você percebe que não é simplesmente vídeo sem roteiro, porque o cara começa tá indo de coisa, chega no meio do vídeo, repete o que disse, chega no final do vídeo falou nada com nada, não dá nenhuma opinião, não acrescenta nada ao assunto, até mesmo às vezes trazendo informações erradas. Enquanto o vídeo em si foi editado em 10 minutos, o cara simplesmente, ao invés de botar gameplay de fundo, que isso é muito 2019, ele bota um GIF. E esse GIF fica infinito, o vídeo inteiro, o negócio fica se repetindo, enquanto ele repete as mesmas coisas, mas para salvar, a thumbnail é super exagerada, com algo extremamente absurdo, que às vezes chega a ser pior do que o próprio assunto. E é isso. É canal de opinião em 2022. Não tem ninguém pra falar de nós. Nenhum canal de opinião vai falar sobre o outro por causa que a gente se conhece, a gente tem amizade. E eu fico muito triste em estar falando tudo isso e decepcionado ao mesmo tempo, mas canais gigantes não vão falar sobre isso. De vez ou outra você vai ouvir alguma piadinha por causa que esse estilo de vídeo, por mais horrível que ele tenha se tornado, por pior que ele esteja, é um tipo de vídeo que ele se mantém sozinho. Não precisa de tanto clickbait, não precisa de thumbnail apelativa, não precisa abusar dessa forma. Não mesmo, porque a única coisa que difere dos seus colegas de trabalho das thumbnails das clickbaits, na verdade, o conteúdo de vocês é o mesmo. A única diferença é que eles apelam lá na thumbnail e no títulozinho. O resto, irmão, é a mesma bosta. Não tem diferença nenhuma. Não precisa de thumbnail apelativa, não precisa abusar dessa forma. Não precisa cometer o mesmo erro dos canais que a gente tanto critica. E é isso. Hoje em dia, se eu mesmo, que tenho um dos maiores canais desse estilo, desse tipo de conteúdo, tô decepcionado. Se eu tô assim, imagina o público. Imagina quem acompanha. Eu sinto que a maioria esqueceu que são pessoas do outro lado assistindo esse tipo de coisa. Não é só número, visualização e dinheiro na conta no final do mês. Olhando assim, a gente não é diferente desses caras. E a gente se tornou a mesma coisa de quem a gente critica. A única mudança é que não tem ninguém pra falar de nós. Ninguém. Mas no fundo, que orgulho de fazer parte dessa comunidade de opinião. Que orgulho, né? Não digo, que orgulho de fazer parte disso. Eu acho que, na verdade, eu gostei muito desse vídeo porque o que acontece é o seguinte. Por mais que eu fiz algumas zoeiras aqui com você, eu realmente acredito que você seja um grande comunicador. Você tem um talento nato que é visível e é escancarado da maneira como você fala, da maneira como você articula os seus pensamentos e principalmente porque esse vídeo aqui e o vídeo Putz Digo, que foi o vídeo que eu comentei acho que um pouco tempo atrás, que é um conteúdo que de fato você se linkava com os seus criadores de conteúdo, que você de fato incentivava eles a crescerem, a quererem ser alguém, a quererem serem melhores pra você, a eles serem notados por você. Aí ele falou do esse tipo de conteúdo realmente gera valor problema, e agrega valor às marcas. Agora, esse tipo de conteúdo onde você reage às pessoas esperando o primeiro erro, seja um criador de conteúdo, seja um streamer, seja um artista, pra pegar todas as falhas e simplesmente pegar as tochas e tridentes e enfiar no cu da pessoa pra ver ele queimar até a morte, meu amigo, isso você vai acabar se fudendo. Querendo ou não, a longo prazo, essa energia que você traz pra tua vida, você só vai se fuder. A longo prazo, isso daí só vai te matar. Você pode achar que não. Você acha que os números são maravilhosos? 4 milhões de views. 4 milhões de views. Você acha que valeu a pena? Sinceramente? Você realmente acha que vale a pena? Tem muita merda pra rolar ainda. Você não tem noção da mesma metade. E você investiu num conteúdo que você não faz ideia do que tem por trás disso. Você não tem ideia do que você fez. Você não tem ideia da consequência que você poderia ter gerado, digo. E é muito louco, porque eu vejo um cara que tem um talento absurdo
e simplesmente jogando tudo no lixo. Tanto que quando eu peguei o seu primeiro conteúdo pra reagir, eu fiquei incrédulo. Porque eu falei, porra, isso é o melhor canal desse nicho? Não num sentido negativo, mas porque é um cara que tem uma puta habilidade de oratória, de comunicação, e fica criando esse tipo de conteúdo de fofoca, conteúdo de merda. Sendo que você tinha que estar dando exemplo pros caras que estão abaixo de você, pra criar conteúdo melhor, pra você pensar em como que você vai investir pro teu futuro, cara. E você fica... Não. Não. Eu quero um conteúdo dele. Galera, quem mandar presentinho, eu vou chamar pra participar aqui da minha live do meu sequestro. Roberto, que legal, ela tá fazendo uma live. Você só pode estar de brincadeira com a minha cara. Oi, galerinha da live, eu sou o Júlio. Júlio, isso daqui é um sequestro, você não tem que estar fazendo live nenhuma. Que tóxico. É, Roberto, deixa de ser tóxico. Essa palavra nem existe, Júlio. Claro que existe, Roberto. Galerinha, todo mundo aqui na live chamando o Roberto de tóxico. Os 5 primeiros eu vou seguir de volta, hein? É isso aí, Julie. Mostra pra esse hétero cis. Uai. Se o Digo é desperdício, isso aqui é o quê? Tem uma oratória tão boa que tem tantas coisas. Fica rebatendo você criando esse tipo de conteúdo. É um cara que tem uma puta habilidade de oratória, de comunicação, e fica criando esse tipo de conteúdo de fofoca, conteúdo... Ai, privilegiado, como é que se faz? Hétero o quê? Hétero cis, você é privilegiado, Roberto. Mas isso... Shut up. Não, esse é o lugar de falar. De merda, sendo que você tinha que estar dando exemplo pros caras que estão abaixo de você pra criar conteúdo melhor, pra você pensar em como que você vai investir pro teu futuro, cara. E você fica rebatendo. A minha primeira impressão que eu tive de você era que era um cara arrogante, um cara babaca. Eu tava lá no grupo falando de uma influenciadora que passa por um negócio super foda, e você vem e faz uma piada, esse texto aqui vai virar meme daqui a algumas semanas. Mano, que fala? Manda lá, cadê essa Julieta? Ô, fechou! Que coisa de idiota, mano. Que coisa de idiota, você não me conhecia. Você não me conhecia, cara. Eu só tô aqui hoje. E eu fiz tudo isso daqui hoje pra mostrar pra você que número não é tudo. Número não é tudo, digo. Eu poderia muito bem ter terminado aquele outro vídeo de react que a Luca tava fazendo e escorraçado você. Não porque eu quero, mas porque eu consigo. Mas eu não fiz. Porque você merecia. Você realmente merecia. E é uma parada que se você não pensar, a partir de agora, pros seus próximos passos, você simplesmente vai enfiar tudo que você criou, cara. A ideia que você teve de um dia sonhar com viver da internet, você simplesmente vai jogar tudo isso pelo ralo. Você só vai jogar fora. E aí é problema seu, eu não posso te obrigar. Como eu falei pra você, Digo, eu acho que você realmente tem o dom da oratória, assim como o Haluka também tem esse dom da oratória. A única diferença de você pro Haluka é que o Haluka, ele teve que se fuder muito mais da vida do que você. Só que mesmo assim, você não consegue compreender as grandes diferenças de um pro outro. Você tem que entender que de um lado tá o opressor e do outro lado tá o oprimido. E que a vida, cara, é uma constante roda gigante. Às vezes você tá em cima, outras vezes você tá embaixo. E você nunca sabe quando que é o dia de amanhã. Você tem que parar de apontar o dedo na cara dos outros, achando que você é perfeito. Porque uma hora, cara, esse dedo ele vai voltar pra você. Porque imagina, cara, eu quero que você imagine, ou todo mundo que tá aqui, eu quero que vocês imaginem, se acontece qualquer coisa com o Haluka, imagina como você ia se sentir sabendo que há 5 meses atrás você gravou um conteúdo falando exatamente sobre o que você não queria fazer. Sobre o fato de você não querer criar conteúdos, Mas aí se acontece com o cara... Imagina a pressão que viria em cima de você. Você é cristão, né? Se eu não me engano. Você chegou a parar pra pensar nisso, Digo? Você chegou a parar pra pensar em como você se sentiria com isso? Ou não? E se você for pensar em de fato responder esse vídeo, cara, eu acho melhor você pensar com muito cuidado. Eu realmente gostaria de conhecer você num futuro próximo. Então, eu vou deixar o meu contato e em breve, provavelmente, depois que esse vídeo sair, você vai receber um áudio meu. Pra quando você quiser vir pra São Paulo, você vai me dar um toque. Eu vou fazer a cortesia de mandar as passagens aéreas pra você, pra um dia você pensar em falar a respeito do seu futuro. Eu acho legal o seu conteúdo, mas eu acho que hoje você se encontra perdido no que você anda fazendo. E eu espero que você pense nisso com carinho, porque esse nicho que você faz hoje, se você continuar nisso por mais tempo, você simplesmente vai se enfiar num buraco que dificilmente você vai sair. Você vai acabar com o teu psicológico, você vai acabar com o psicológico dos outros, e pior, você só vai incentivar essa bola de neve para que outras pessoas continuem criando canais como o teu, continuem criando conteúdos como o teu, e principalmente incentivando cada vez mais
mais o ódio nessa sociedade, nessa geração Z que vem chegando aí. E é esse Então, tipo de tá conteúdo. bom. Esse é o seu melhor conteúdo, cara? Isso é o melhor que você pode fazer? Sério? Então Agora tá são bom. 6h50 da manhã. Eu fiz questão de passar a madrugada criando esse conteúdo. Vocês alopraram o Haluka até mesmo quando ele mesmo? soltou o vídeo de 24 horas, né? Acharam que ele tava mentindo até mesmo no vídeo de 24 horas. Quando, na verdade, era tudo uma maneira de ir chamando a atenção de vocês. Aham. Pra conseguir o que a gente queria. A atenção de vocês. Eu acho que vocês Tá têm que começar a certo. refletir um pouco mais sobre isso. Porque, na verdade, todo esse vídeo é justamente sobre isso. Pra refletir sobre a merda que vocês estão fazendo. Vocês poderiam ter tirado uma vida. E se vocês tivessem tirado essa vida, o que vocês fariam pra justificar o que vocês iam tomar de hate da internet inteira pela cabacice de vocês? Uhum. Melhora. Só melhora. Tá. Pra cara do caralho essa merda aqui. Tudo culpa do Paulo Matias, a porra da sua festa. Não é nenhuma confirmação minha. Mas Tadinho do supostamente, Paulo, mano. esse local que o Haluka tá gravando seu dossiê não é a casa dele. Ele Se é parece... tudo culpa do Paulo Matias, por que ao invés de mandar no negócio da festa, você não mandou pro cara? Por que você jogou isso num grupo? Pra que todo mundo tivesse que simplesmente ou se virar contra um ou contra o outro e começar uma treta num grupo de festa de aniversário, cara. Por que tu não resolveu isso fora de lá, velho? Se não fosse resolver, que fizesse outra coisa, né? Um estúdio ou... Nossa, vamos só terminar. Com câmeras de qualidade. Pelo amor de Deus, vamos onde só uma certa terminar. agência talvez tenha verba Abrir o pra LOL isso, né? aqui. Mas é só suposição. Fazer não outra confirmando coisa nada. da vida. Inclusive, o Só supondo, só suposições. Supomos que o Haluka se juntou a uma agência aí e estão tentando me derrubar. Só isso. Só supondo, tá bom? ele apareceu bem diferente nesses últimos vídeos, né? Com visuais e quartos diferentes, maquiagem feita. Onde, se você for reparar a thumb do vídeo, ela é uma foto que não parece ser específica pra thumb. Parece que ela foi reaproveitada. Talvez de um ensaio fotográfico. E realmente, né? Eu tava conversando aqui com um outro youtuber e ele me frisou de que realmente parecem fotos de ensaios fotográficos mesmo. Então eu levei o meu pensamento. Parece. Qual seria a maior forma de fuga do Haluka, onde ele poderia simplesmente sumir da internet e continuar monetizando em cima de trouxa? Óbvio, abrindo um OnlyFans. Uau! Não, aí não. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Queridos telespectadores do Caminho Sem Volta, isso não é um alarme falso. Isso não é um alarme falso. Haluka Granola está oficialmente com a sua conta aberta no Privacy, ou Privacy. Conteúdos exclusivos para você que é fã, hater e afins. Mas corra, porque as vagas são limitadas. O link encontra-se na descrição deste vídeo. Antes que eu me esqueça, Jean L, amaciante. Amar a si antes. Amar assim, bonecão, sem sem receio. receio. Teu cu na reta, Meu pau sem freio. freio. É com vocês aí do estúdio. Cara, bonecão independente do lado que ele esteja. Dane-se. Muito bom. É isso. É isso, acabou. Privacy. Ele lançou um privacy, cara. Nem tem privacy. Eu não sei o que é. Assim, eu sei o que é privacy, mas... Tem um post. E aí, seus safados. Agora vocês podem ajudar e apoiar o meu trabalho. Acompanhando meu dia a dia nas produções de conteúdo, até mesmo nos make-offs. Preparei muita coisa legal e estou tinindo para mostrar para vocês. Estarei sempre ativo aqui e, é claro, esperando sugestões de ideias para os conteúdos que virão. Moá. R$ 39,90 por mês. R$ 39,90 por mês.